Essa atividade integra o corpo de ações do projeto Territórios Culturais. Essa é a segunda etapa, com co-realização das Sebastianas, realização e gestão do projeto Associação Artística Mapati. Tem também o apoio do Instituto Macondo e o fomento é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Boa noite para quem está aqui presente, né? Quem vai assistir aí, bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês estão assistindo. Antes de mais nada, muito feliz de estar aqui fazendo essa atividade com vocês. Agradecer a Agência Sebastianas, agradecer a Marina, agradecer a Loba pelo convite, pela confiança aí. Acho que é uma oportunidade muito bacana falar sobre tecnologia na quebrada, num espaço como esse, que já é tecnologia viva, né? Esse espaço aqui. Então, vamos seguir em frente. Hoje a nossa ideia aqui é fazer, para além de uma oficina mesmo, um bate-papo, trocar uma ideia, para a gente falar sobre tecnologia, sobre possibilidades do mercado de trabalho, desse futuro que a gente já vem vivendo, que não é um futuro tão distante, que já é um futuro bem real nas nossas vidas. Então, trazer um pouquinho da experiência profissional que eu tenho hoje, para a gente fazer aqui um site simples usando React.js, então uma oficina prática de desenvolvimento de websites. Mas a gente não vai entrar muito a fundo. A ideia disso aqui é ser um primeiro passo para algo muito maior, muito mais grandioso, que a gente pode construir juntos, juntos de quem chegar junto aí, de quem assistir, de quem participar e quiser colaborar, beleza? Como vocês veem aí, eu sou Samuel Estrela, eu sou desenvolvedor full stack pleno hoje em dia, lá na CIT Brasil. É uma empresa que tem sede em Campinas, mas está também em Belo Horizonte, está na China, está nos Estados Unidos, na Alemanha, diversos países pelo mundo. É uma multinacional brasileira, é um lugar muito bacana de trabalhar, uma empresa muito preocupada com a diversidade, com a inclusão, em ter pessoas diversas, e eu tô aqui, é muito bacana daqui de São Sebastião, onde eu moro, da periferia, home office, trabalhar numa empresa dessa proporção, você ter que sair de casa, isso é muito legal, e isso faz parte um pouquinho do que nós vamos conversar hoje, aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo nos nossos equipamentos, algumas coisas podem sair do controle, mas é normal, a gente edita. Então, vamos aqui. Então, a ideia era falar um oi para todo mundo que está aqui. Essa é a nossa oficina. Vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre tecnologia, sobre todas essas questões que estão relacionadas a websites. Hoje o que eu faço é bom, só para fazer um overview, assim, porque eu que sou aqui dando essa oficina, eu trabalho desenvolvendo websites hoje para a CIT, a gente já atende um leque de clientes de tamanho, de porte nacional, e eu trabalho com, apesar de full stack, que daqui a pouquinho vocês vão saber o que significa de fato, para quem não sabe, eu trabalho com foco no front-end, que é o que de fato o usuário vê, né, na tela, quando acessa um site. Então, o nosso primeiro papo é para entender todos esses nomes, né, tem aí front-end, back-end, framework, API, Sprint, Code Review, isso aí são alguns dos nomes que a gente vai ouvir bastante, se você tiver interesse de fato de programar e aprender sobre sites, fazer websites, você vai ouvir esses nomes. A gente vai falar um pouquinho o que é cada coisa. É normal a gente se assustar um pouco com inglês, tudo inglês, é um pouco a realidade dessa área de tecnologia, mas a gente vai bater um pouco papo sobre isso, não é nenhum bicho de sete cabeça, porque o inglês o inglês é algo técnico que a gente aprende, depois que você aprende, meio que decora e vai embora, então a gente aprende, né? Se a gente quer ir atrás, não é um problema. Hoje tem o Google aí com muita facilidade para ajudar a gente também. Então, sem inglês, não fica assustado, a gente vai destrinchando aqui o que puder, o que não der, a gente busca no Google, pergunta para o amigo, isso aí não vai ser o que vai atrapalhar a gente, beleza? Então vamos falar um pouquinho aqui das carreiras de tecnologia, né? Apesar da gente estar hoje numa oficina aqui voltada para a produção de websites, para front-end, as carreiras na área de tecnologia são extensas, né? Muito grandes mesmo, muitas possibilidades, e eu acho que nessa transformação digital que a gente está vivendo, a tendência é cada vez mais isso mudar e ser dinâmico, mas aqui eu trago para vocês algumas das áreas, né, assim, mais das maiores que tem dentro da área de tecnologia. Então a gente tem a área de desenvolvimento, que é onde eu atuo, né, que é fazendo código, são os desenvolvedores e desenvolvedoras, né, a gente tem na área de dados e de analytics, né, a área de dados que trabalham mais com banco de dados, né, também, que barra ali analytics,
geeks, porque normalmente esse profissional também tem esse perfil de fazer análise de dados, trabalhar também com esses dados mais do que armazenar e tratá-los, né? Tem a área de jogos digitais, que é uma área muito legal, muito bacana, inclusive é uma área que abrange também a área da cultura. Então, por exemplo, aqui em Brasília, recentemente tem um jogo que eu tô até fazendo um release dele agora, que é o Mandiga Game, que é um jogo aprovado no FAC, então feito por uma galera de Brasília. Então tem essa coisa híbrida, meio cultura, meio tecnologia também. Tem a área de infraestrutura de redes, né, /cloud, que essa área de infraestrutura sempre foi conhecida, né? Quem conhece um pouco de tecnologia de antigamente sabia que aquelas pessoas trabalhavam passando cabos de rede, montando modems, e hoje isso tudo mudou bastante, isso virou tudo digital, já não tem tantos os cabos, então por isso tem a cloud, né? O cloud computing, a computação em nuvem, né? Então basicamente a mesma coisa, é o mesmo conceito. Tem a parte de UI, UX design, né? Ou seja, o UI é interface do usuário, o UX é experiência do usuário, né? O usuário experience, e design, que é uma área que conversa muito com quem vem da área de publicidade, design, que é quem vai construir as telas, construir as interfaces que melhor agrada o usuário, que vai fazer você saber se o botão é redondo, se o botão quadrado é melhor, se a cor vermelha é melhor, se a cor azul é melhor. Então essa galera que está preocupada com a experiência do usuário dentro da tecnologia, então também é um nicho que conversa muito com a área de design. Tem a área de segurança, que é uma área que aí é a área dos hackers, né? Que normalmente as pessoas acham que todo mundo que programa é hacker, mas as áreas da área do hacker mesmo é a área de segurança, a galera que entende muito de como, mais do que burlar, mas se proteger de invasões, proteger dados, entender como você trabalhar com segurança, nessa fase que tem muita gente trabalhando de home office, isso é muito importante, o controle disso é muito, muito rígido, então a área também que tem uma gama de oportunidades, né? Tem a área de testes e de QA, são os analistas de qualidade, né? Então, são as pessoas que trabalham para analisar a qualidade de código, se o código está, de fato, adequado, se a aplicação está funcionando de forma que deveria. Então, às vezes, a pessoa não está programando, mas ela está analisando se esse botão, quando clicar, tem que ficar azul. E aí o desenvolvedor entrega, ela que faz esse teste, garante essa qualidade. Também é uma área específica na área de tecnologia. Temos a área de robótica, que é uma área que está muito na área da indústria, né, de automação, também é muito usado no dia a dia das casas. Hoje a gente conhece muito a Alexa, né, que é aquele Echo Dot da Amazon, que controla lâmpadas hoje muito fácil, ar-condicionado, geladeira, vários dispositivos de casa. Tem também aqueles robôs aspiradores, hoje é bem comum, né, as pessoas terem em casa. Tudo isso está dentro da área da robótica, você programa esses dispositivos, né. A Alexa mesmo, qualquer pessoa pode entrar lá e programar uma nova skill para a Alexa, e ela passa a ser disponível, se aprovada pela Amazon, para todo mundo. Então a área também é muito bacana. E a área de inteligência artificial, que também conversa com várias coisas dessas aí, inclusive hoje com a área por exemplo, da comunicação, né? Quando a gente fala, por exemplo, do TikTok, a equipe de inteligência artificial do TikTok é muito grande, porque o aplicativo ele funciona em cima de algoritmos de inteligência artificial, que entende o que dá mais demanda, o que atrai, desde tamanho de vídeo, desde tipo de conteúdo. Então é uma área muito interessante também, de uma muito vasta de oportunidades hoje em dia, né? Mas a área que nós vamos focar hoje é a área de desenvolvimento, que é o que eu trabalho um pouco, já tenho um pouco mais de experiência, e a área que quem constrói sites está dentro, tá? E, de fato, mais especificamente, desenvolvimento front-end, porque, como vocês viram ali, existe um desenvolvimento front-end, desenvolvimento back-end, e eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é um pouco de cada. Das coisas que é importante a gente saber hoje aqui, eu espero que eu não esteja falando correndo demais, mas como vai ficar gravado, então vocês podem pausar, voltar, não entendeu? Eu acho que essa é a grande vantagem desse formato aqui, da gente fazer essas oficinas, né? Porque fica aí para posteridade, então a gente pode assistir no ritmo, parar, voltar, então não tenha preguiça nenhuma de fazer isso, volta se não entendeu. Também vai ficar aí aberto os comentários, pergunta, a gente vai ficar fazendo um acompanhamento aqui depois, a gente pode abrir um fórum para tirar dúvidas também, tá? Mas vamos seguindo em frente. Então, uma coisa importante é a gente entender basicamente esse conceito de o que é front-end e o que é back-end, né? Essas duas palavras em inglês, mas assim, a gente não precisa ficar apegado ao que significa de fato a tradução, mas até porque sempre você vai
eu vi essa expressão front-end nunca traduzida. Front-end é o que a gente vê no site, né? O que o usuário, quando você entra, o botão, o campo de preenchimento, tudo que você está vendo na tela é front-end. E tudo que está por trás, que está fazendo isso acontecer, chama de back-end. Então, se a gente pegar o que a gente está vendo aqui na tela, que, né, é o meu slide, a minha... a parte onde ali aparece na tela me aparece, isso tudo é front-end, né? O que está aparecendo ali, mas o que está atrás, fazendo que isso aconteça, é o que a gente chama de back-end. Então, front-end, como chamamos a parte visual de um site, né? Aquilo que conseguimos interagir, clicar, ver, rolar. E o back-end, como o próprio nome sugere, é o que vem da ideia do que tem por trás da aplicação, tá? Outros dois conceitos que é importante a gente entender, o que é linguagem e o que é framework. Né? A linguagem é um método padronizado, né? Que a gente é formado por um conjunto de regras, igual o português, igual o inglês, igual qualquer outra língua mesmo, só que essa, para quem entende, é a computação, o computador que interpreta essa linguagem, e a partir daí a gente consegue implementar um código que devolve coisas que a gente consegue ver visualmente, ou não, né? Se for o caso back-end. E o framework tem como principal objetivo resolver os problemas recorrentes com uma abordagem mais genérica. Resolver problemas recorrentes de quê? Problemas recorrentes de programação. Quando a gente vai fazer algum site, qualquer coisa, um app, né, qualquer aplicação, existe uma complexidade para se começar tudo zero, e o framework faz com que a gente não tenha que inventar a roda. Basicamente é isso. Um dos grandes responsáveis também assim para a democratização do código, né, de codificar, são exatamente os frameworks, que fazem com que a gente não tenha que ter um conhecimento prévio tão grande, por exemplo, matemático, de ponteiros para codar, porque já existem coisas prontas, coisas que facilitam o nosso trabalho, a gente já parte de algum lugar. Então, por que isso é importante saber? Porque hoje a gente vai falar aqui de uma linguagem chamada JavaScript, mas nós vamos usar o framework que é o React.js. Então são duas coisas diferentes. Quando você fala, eu aprendi a programar em React, você está falando que você está aprendendo a usar um framework, mas é um framework da linguagem JavaScript. E para programar, eu preciso, você falando disso tudo, né? Chego aqui trazendo esse monte de informação. Eu preciso de um supercomputador para programar? Não precisa de supercomputador para programar hoje em dia. O ideal é que a gente tenha um computador, um PC, um notebook, né? Que consiga rodar um VS Code, que é a IDE que a gente vai usar. Vou mostrar para vocês um pouco o que é o VS Code, o que é uma IDE, que consiga ter o PowerShell, que nada mais é aquelas linhas de comando ali, né, o CMD do Windows, para quem usa o Windows e tal. Um bloco de notas. Se você não conseguir ter o VS Code, o bloco de notas já resolve. E o navegador, né, os navegadores para você poder ver o resultado, né, quando a gente está falando de front-end, precisa ter um navegador para ver o que a gente está fazendo. Mas, eu quero estudar tecnologia, eu não tenho um computador, não tenho o que fazer. Tem sim, se você tiver um celular, a gente tem plataformas como a Grasshop, não sei se é assim que fala, mas eu acho que é isso, que é do Google, que ela te manda, como se fosse um Duolingo, ali, é um aplicativo que vai te dando exercícios de programação, desde o nível básico até mais avançado, e você vai fazendo e vai praticando. Ou se você também não tem isso, mas consegue acessar a internet de alguma maneira, tem a plataforma chamada CodePen, que é uma plataforma para você programar online sem precisar de nenhum programa. Então, só para ilustrar aqui rapidamente, esse aqui é o CodePen, que a gente falou no início, ficou demonstrativo, eu acho que perdeu a gravação, então talvez a gente vai na edição aqui dar mostrar de novo, então pode ser que vocês estejam vendo um gapzinho aí na edição, mas é importante vocês descobrirem esse site, chamado CodePen.io. Esse site é muito bom porque às vezes você está em algum lugar, não está com o seu computador, não tem um VS Code, não tem a plataforma lá para você poder programar, e com ele você consegue. Você clicou aqui em Start Code, não precisa nem logar, eu acredito, acho que não precisa nem logar. Você consegue já ter aqui tem algum exemplo, por exemplo, você consegue criar um Hello World aí, ó. Fonte, Hello World, Hello, igual, World, se eu mudar de ele já provavelmente vai aparecer na minha tela, que ele está dizendo que está certo a semântica, mas está errado alguma coisa. E entendi.
Vou pegar um código pronto aqui, só para vocês entenderem, quer ver? Posso colocar aqui. Ele é um site que aqui ele já compila e já mostra em tela. Não. Eu pedi para ele botar um alerta, ele já apareceu lá, alerta, hello. Vou botar aqui para vocês terem o teste. Rodando, dou enter. Ele roda. Pronto, já está rodando. Ou seja, para você codar ali coisas simples, para você testar, você consegue usando o próprio CodePen.io. Ele tem como você trocar aqui essas linguagens aqui, com as configurações. Depois vocês podem explorar aqui, beleza? Esse aqui é importante também. CodePen.io é um site que você consegue, às vezes vai estudar, foi para aula, não está com um computador, você consegue usar ele como IDE, ok? Então, como vocês viram também aí o CodePen, que é uma plataforma online, como vocês viram aí na demonstração que eu fiz, é uma plataforma que dá para usar também. Bom, seguindo em frente, o que a gente vai agora já entrar meio que no passo a passo que a gente tem que fazer, a gente teria que pegar o nosso computador, instalar o VS Code, que é a nossa IDE, que a gente usa para poder programar, instalar o Node, que é o software que faz a gente poder programar em JavaScript para poder rodar, né, na sua máquina, e instalar o React, que é o framework que a gente vai usar. Então, vou mostrar aqui agora o passo a passo disso para vocês, para a gente ir vendo mais ou menos como funciona, que não tem nenhum bicho de sete cabeças, tá ok? O primeiro passo que a gente precisa é instalar o Visual Studio Code na nossa máquina. Como o nosso foco é mais lá na aplicação e todos esses softwares que tem para instalar, eles são muito intuitivos de instalar no site deles, que a gente vai deixar disponível aí na descrição como chegar neles. Eu não vou mostrar aqui como que instala, porque é muito simples. Você vai clicar no botão de download e depois só nest, instalar na próprio site do que tem aqui para instalar, explica, mas também a gente deixa na descrição todos esses links, que é o que é mais importante. Mas é importante saber que vai precisar instalar o Visual Studio Code, que é a nossa IDE. O que é a IDE? É a ferramenta que eu uso para programar. Como eu falei para vocês no anterior, vocês podem usar um bloco de notas. Só que essas ferramentas, que são as IDEs, elas trazem bastante ferramentas mesmo, né, para a gente facilitar o nosso trabalho. Faz com que a gente chegue mais fácil nos resultados, entendeu? Do que a gente precisa fazer. Então, o ideal é que a gente use sempre essas ferramentas porque facilita o nosso aprendizado, né? Então, eu vou abrir aqui uma nova janela, porque ele abriu aqui um projeto antigo. Eu vou abrir uma nova janela do VS Code para vocês verem como que ele começa do zero. Quando vocês instalarem na máquina de vocês, ele vai aparecer da seguinte forma. E tudo que a gente for programar vai ser usando a partir daqui. Os nossos códigos vão estar dentro de uma pasta normal, como qualquer outro projeto aqui. Eu até criei uma pasta chamada Sebastiana. Se eu vir aqui, ó, pelo Visual Studio, né, e pedir para abrir aqui a pasta, né, onde eu tô trabalhando, eu vou encontrar aqui, ó, onde eu coloquei, ó, documentos, Sebastianas. Ele vai abrir. Como não tem nenhum arquivo, ele não me traz nenhum arquivo aqui na raiz, mas eu já posso até criar aqui um arquivo novo, chamado teste.txt, por exemplo. E aí ele, arquivo de teste. Quando eu der um Ctrl S, né, um salvar, ele já criou aqui. Se eu olhar na pasta lá, também já tem o arquivo dentro da pasta, tá vendo? Então, o VS Code, né, essa IDE, vai facilitar a gente não ter que ficar abrindo toda hora, procurar onde está o arquivo para abrir. Ele já vai mostrar aqui toda a estrutura de pastas do nosso arquivo. E por aqui que a gente vai trabalhar, beleza? Depois de vocês instalarem o VS Code, é muito importante instalar também o Node.js. Esse é o próximo passo. Também deixaremos aqui na descrição o link para esse site aqui, é o Node. Você vai escolher qual é o seu equipamento, né? Se você tem um Windows, se é Linux, vai pedir para baixar a versão, né, de acordo com o seu computador. Normalmente, na maioria das pessoas é um Windows 64 bits. Você vai clicar, ele vai baixar para o seu computador, a mesma coisa. É só clicar para instalador, para frente, não tem nenhum segredo. Vai estar na sua máquina. Ok?
A partir disso, que você tiver instalado o Node, o próximo passo importante é instalar o React, que é, como a gente tinha falado antes, o React é nosso framework, que vai ajudar, vai facilitar com que a gente faça um programa JavaScript, entendeu? Então, para a gente fazer o nosso site, a gente vai usar React, que é essa biblioteca para criar a interface. A mesma coisa, vou deixar o link na descrição, vocês vão entrar nesse site, aqui vai ter o download, começar a usar, e vai te mostrar como que é que faz. Essa parte do React nós vamos fazer na prática, porque é um pouquinho já de código, beleza? Então vamos lá. Antes da gente avançar, eu quero mostrar um pouquinho onde que nós vamos chegar. Qual é a intenção do nosso curso aqui, para vocês entenderem que onde vai chegar. No fim das contas, nós iremos entregar uma aplicação parecida com essa daqui. O que essa aplicação faz? Ela é uma página estática, tá vendo? Ela não mexe para lugar nenhum. Aqui é um nome fictício da minha aplicação. E ela só faz o seguinte, você pode buscar o estado, por exemplo, DF, e o município. No caso aqui, DF só tem Brasília, ele vai trazer dados do município. Vou dar um exemplo aqui de outro estado, por exemplo, se você entrar Alagoas, botar o município de Batalha, ele já diz que essa região é do município do Nordeste, a região desse município é no Nordeste, a UF desse município é a L, a micro-região é Batalha e a meso-região é Sertão Alagoano. De onde eles trazem esse dado? De onde traz esse dado? Eles trazem de uma API. Se vocês virem aqui, na nossa apresentação, eu mostrei aqui para vocês aqui, API. O que é uma API? Esse é um termo que vocês vão ouvir bastante quando a gente falar em programação. A API já é uma aplicação que ela roda em algum lugar que a gente consome dados dela. E você não vê, é a parte back-end do site, como a gente falou. O que a gente vê é o front. Então, o nosso front é o que vocês conseguem ver, o que a gente vai desenvolver aqui, ou seja, essa logo, esses textos, esses campos, tudo isso aqui é front. Onde ele está esse dado, onde ele vai lá, busca o dado e traz, é o back-end. Isso a gente não vai ver aqui na nossa aula, a gente só vai consumir. Essa API, né, esse back-end, é do IBGE, ele é uma API pública que ela oferece, que a gente pode usar, por isso eu estou usando ela aqui, tá? Para a gente poder chegar. Então, nossa aplicação, a gente vai fazer essa tela simples, que se vocês observarem, ela tem dois lados aqui, e essas opções para a gente interagir. Beleza? Então, como que a gente pode fazer isso? Como eu falei, instalamos o VS Code na nossa máquina. Depois disso, instalamos o Node. Como é que eu confiro se o Node está instalado? Abre o seu terminal. No caso do Windows, vai ser o PowerShell. No caso do Linux, vai ter também um terminal. No caso do Mac, que é o meu caso, também tem escrito terminal. E você só precisa digitar Node -version, que é versão em inglês. Quando você dá Enter, ele já procura na sua máquina e vê se tem o Node instalado. Se tiver, ele já vai mostrar. No meu caso, ele tem a versão 14, 17, 15 instalado. Se não tiver, ele não vai aparecer isso aqui. Ele vai aparecer para você que não reconhece o comando. Então, você precisa voltar aqui, nesse passo a passo anterior, e instalar o Node. Então, mas é muito simples. Provavelmente já vai estar assim. A partir disso, depois que tiver instalado o Node, para a gente não se confundir muito com tantas ferramentas, abre o terminal, abre o VS Code, a gente vai fazer tudo dentro do VS Code, beleza? Então eu vou fechar o terminal e vou abrir o VS Code do mesmo jeito que vocês vão ver aí. Quando vocês abrirem a primeira vez, o VS Code vai estar desse jeito para vocês aí na tela, sem nenhum projeto, sem nada. No topo, aqui no menu, vocês vão ver essa opção terminal e vão abrir um novo terminal. O VS Code vai abrir essa janela embaixo aqui, vocês vão observar, tá vendo aqui, terminal. No meu caso, ele já vai estar aqui, ele está aqui na janela, me dizendo que eu estou dentro da pasta Sebastianas. Provavelmente, no de vocês, ele vai vir na pasta raiz, que é documentos, ou no do usuário, sempre numa pasta raiz. Isso aqui é importante vocês saberem, porque é onde você vai estar criando o seu projeto. Você precisa saber se organizar em pastas dentro do seu computador, para depois você se localizar novamente. Então, quando você parou de trabalhar ali e precisa voltar, você precisa saber em que pasta está. Alguns comandos você precisa rodar dentro da pasta correta. Então, isso é importante você entender mais ou menos como funciona essa questão do terminal, em que pasta você está. Uma coisa que pode ajudar, no YouTube tem diversos vídeos que ensinam você a trabalhar com terminal, trabalhar também com várias outras tecnologias de graça, então vale a pena dar uma reforçada, alguma coisa que você não pegar aqui de bate-pronto,
quiser procurar, ou também deixa aí nos comentários, aí nos nossos fóruns que a gente vai abrir, que a gente vai tirando dúvidas, tá? Então aqui o que ele tá me dizendo no terminal? Que eu tô dentro dessa pasta aqui, ó, que eu mostrei para vocês, da pasta Sebastianas, ó, que tá dentro de documentos Sebastianas, que eu criei aqui. Se eu posso navegar aqui, ó, dar um cd ponto, eu volto para documentos. Se eu entrar cd Sebastianas, ele volta para a pasta que eu tô, que é onde eu vou criar tudo, beleza? Então vamos lá. Quando você abrir o site do React, que foi o que eu mostrei lá para vocês, ele tem aqui no início falando comece a usar ou faça um tutorial. Pelo próprio site do React aqui, você consegue, seguindo o passo a passo que eles mostram, você vai conseguir fazer um site inicial React. Então eu vou mostrar para vocês também, a gente vai usar o mesmo passo a passo deles, que vai estar aqui descrito, depois vocês podem olhar com mais calma, tá bom? Porque é assim que se usa no mercado. Você dá o início com o Create React App, que é um comando que eu vou mostrar para vocês. Ele monta praticamente toda a base e a partir daí a gente vai editar. Então tem esse tutorial também aqui, que se vocês forem seguindo aí do próprio site, vocês vão conseguir também criar, beleza? Eu dei uma pausa aqui porque eu preciso pegar um material aqui. Esse cara aqui. Tá. Vou diminuir aqui. Vamos seguir. Então, o primeiro passo, nós vamos abrir o VS Code, como eu falei para vocês, abrir o terminal, né? Vocês já viram aqui, novo terminal, e entrei na pasta que eu vou criar o meu projeto. A partir de agora, o que a gente vai fazer? Dar o primeiro passo para criar o nosso projeto. Já temos o Node instalado, já temos o nosso VS Code instalado, então agora a gente vai instalar o próprio React. O React, para instalar ele, eu vou usar o seguinte comando: npx create react app. Tá vendo? Npx espaço create traço react traço app. E o nome do projeto que a gente está criando. Eu vou criar aqui Sebastianas. E esse vai ser o nome do nosso projeto. A partir do momento que a gente der um Enter, automaticamente o Node vai fazer o trabalho sozinho. Vocês já estão vendo aí que o código está rodando. Ele vai criar o meu projeto, vai baixar as bibliotecas. Você precisa estar online, né, na internet para ele baixar tudo que ele precisa baixar, as dependências, as bibliotecas. Todos esses conceitos, dependências, bibliotecas, a gente vai aprender depois, numa próxima oportunidade, numa atividade com mais aprofundamento, tá? Mas depois podem voltar, dar uma olhada com calma que dá para compreender. E não precisa se apegar nisso agora. É só para vocês entenderem um conceito, o que esses códigos que estão passando aí na tela estão fazendo. Então, aqui ele está instalando diversas coisas que ele precisa, várias bibliotecas para que o nosso site já esteja pronto. Quando chegar no final desse processo, a gente já vai ter a base do nosso site pronto. O que a gente vai precisar depois disso é editar, dar uma trabalhada para deixar personalizado como a gente quer. Então, esse é um processo que demora alguns minutos. Em cada computador vai ser de uma forma, em alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos, e a gente não tem muito o que fazer que esperar, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui, e quando terminar a gente dá sequência. Continuando então, agora terminamos aqui, ó, vocês vão ver que quando ele finaliza o processo, ele tá aqui, ó, Success Create de Sebastianas. Então criamos o projeto Sebastiana nesse diretório, nesta pasta, né? E aqui ele já me fala quais são os próximos passos para a gente rodar a nossa aplicação. Então eu vou ter que rodar esse comando aqui, npm start, e ele vai já subir a nossa aplicação. Vamos fazer um teste, então. Estou aqui já, como eu já estou dentro da pasta Sebastianas, eu vou conferir se ele criou mais alguma coisa. Então eu posso dar o comando ls para ver para ver se ele criou mais alguma coisa. Ele criou a outra pasta chamada Sebastiana, né? Então a gente entra aqui em Sebastianas. Essa agora, tá vendo, é a nossa, de fato, a nossa pasta, né? E aí você dá um outro ls, você vai ver que ele criou alguns arquivos, como um readme, um node modules. Então ali são algumas coisas que ele já criou. E como ele falou, né? Se a gente for olhar aqui mais para cima um pouquinho, ele fala para a gente começar o nosso projeto, rodar o npm start. Então, só para recapitular, a gente estava dentro da pasta Sebastianas, né? E rodamos o
npx create react app e o nome do projeto. Ele fez todas as instalações, a gente entrou na pasta Sebastianas, né? Entrando CD Sebastianas. Por que pasta Sebastianas? Que foi a pasta do projeto, o nome do projeto que a gente criou. Se a gente tivesse criado o projeto com outro nome, essa pasta seria outro nome. Então a gente entra aqui, CD Sebastianas, e o passo a estar de fato no repositório que ele me criou. Eu consigo ver isso lá na minha pasta? Consigo, ó. Você vem aqui, ó. Abre o repositório, ó, a pasta Sebastianas, que antes estava vazia, agora tem, ó, a pasta Node Modules, tem esse arquivo chamado pkglock, tem o package.json, tem uma pasta chamada public, tem o readme e o source. Essas pastas e esse arquivo que foi criado aqui é o que eu estava falando antes, que é o que o framework faz. Então, para eu não ter que criar do zero, se vocês vão ver, já está aqui do lado, ó, todos esses arquivos aqui são arquivos e pastas necessários para que o meu site estivesse no ar. Então eu não preciso criar do zero, ele já me traz isso pronto. E aí ele me fala para eu dar um npm start, ele vai fazer isso ficar de pé. Então ele rodou, então já vamos poder ver o nosso site. Quando aparecer, o nosso site já está criado. Então, a partir de agora, nós já criamos nosso primeiro site, React JavaScript. Isso já é um site que está no ar. Você vê, tem aqui um ícone, eu posso clicar, ele me leva para outro lugar. Quando a gente está fazendo um site pelo React e a gente inicia pelo npx create react app, ele já me dá essa base. Aqui, a partir de agora, eu posso editar, porque não é o site que eu quero, né? Eu não quero com essa logo, eu não quero com essas escritas aqui. Então, vamos lá para a estrutura do nosso projeto, para entender o que temos que fazer. Só para a gente entender um pouco, que é importante, o que está acontecendo ali. Então, a gente tem a estrutura que é montada pelo React, é essa pasta public. Aqui vão arquivos como esse favicon. O que é o favicon? É esse ícone que aparece no cantinho do site aqui, tá vendo? No Visual Studio aparece esse, no nosso site aparece esse símbolo do React. Então o favicon é esse ícone aqui. Então, dentro da pasta public, deixa eu abrir aqui, vão ter arquivos como esse, tá vendo? Ó, o favicon aqui. Se eu trocar outra imagem desse tamanho e colocar com esse nome, a partir de agora o meu site vai ter aquele ícone lá. Então aqui também tem um arquivo HTML com algumas configurações para o nosso site funcionar, a logo, um arquivo manifest.json. Isso aqui são todas coisas que já vem pronto, que você não precisa se preocupar muito, porque nós não vamos alterar neste momento, tá? Outra pasta importante é a pasta src. Src vem de source, que é raiz, né? Tipo, o início da estrutura do nosso site, por isso que tem esse... Por padrão, sempre você que abre um site React, você vai encontrar a pasta src. Isso é interessante você saber, porque quando você entrar no mercado de trabalho, você for trabalhar, que pegar um site que você tem que dar manutenção, você vai entender que eu tenho que entrar na pasta source, né, a pasta da src, lá dentro vai ter a estrutura do meu site inteira. Da forma que o React constrói automático, ele já me traz esses arquivos aqui, que é o app.css, que traz configurações de estilização, né? Cor, né? O cor do background. Se eu alterar esse background aqui, por exemplo, ó, você vem aqui, ó, e alterar para sei lá, um laranja aqui e salvar, ele vai alterar lá na nossa aplicação. Vocês automaticamente vão ver aqui, ó, mudou o que era azul, que era quase escuro, virou laranja, tá vendo? Então, isso é uma outra coisa legal do React. Quando a gente dá o npm start ali e a aplicação sobe, tudo que você edita automaticamente aparece na tela. Então você vai conseguindo ver o que você está fazendo. Ah, eu vou mudar o fundo, deu certo, não deu certo? Você consegue ver. Então, dando sequência aqui, deixa eu voltar aqui no VS Code. Para você ver, então, se eu alterar aqui, ó, esse arquivo app.css, ele vai alterar configurações de layout, né, da minha tela. Então eu posso ali, no caso que a gente estava mexendo no background, que é a parte do fundo, né, eu vou trocar aqui para uma cor escura novamente. Vocês vão ver novamente, quando eu salvar, automaticamente reflete lá na minha aplicação, tá vendo? Voltou a ser preto. Então é assim que a gente trabalha com React, tudo é automático, que a gente chama de assíncrono, né? Você não precisa buildar, você não precisa montar a aplicação na sua máquina para ela refletir. Na hora você já reflete, traz uma celeridade e para você conseguir produzir melhor e inclusive ser mais assertivo nas alterações, né? Bom, voltando aqui para a gente fazer o repasse, tem um arquivo app.js,
esse arquivo app.js é como se fosse a raiz da nossa aplicação, né? Aqui, de fato, é onde que a gente vai dizer para ele o que ele vai mostrar na tela. Então, se a gente der uma olhada mais ou menos aqui nessas linhas de código, a gente vai ver que ele está mostrando uma div, né? Uma div, para quem tem um pouco de conceito, isso é uma coisa até legal. A Ianca, que está aqui presente com a gente, levantou essa bola. Se a gente usava HTML dentro do React, né? Como eu falei para vocês, a gente está usando JavaScript. Mas dentro do JavaScript, dentro do React, a gente também usa HTML, né? Então, por exemplo, eu crio uma div, que é uma tag de HTML, né? Eu criei um header, né? Que é um topo do site, né? Eu trouxe uma tag img, que é onde eu botei a imagem. Então, se você ver aqui, ó, SMG, logo e tal, é exatamente o que corresponde a essa imagem que está rodando aqui. Aqui, ó, essa tag P é essa linha de baixo aqui, ó. Edit, src app, and solve to reload. Se eu trocar isso aqui, ó, trocar Sebastianas Sina. Então, save. Ele automaticamente mudou o texto lá para baixo. Então, essa é a estrutura, né, que está sendo apresentada lá. O link, ó, o A, quem já fez HTML sabe que o A é tag de link, né? Aqui também eu posso alterar, aprenda. Opa, deixa eu voltar. Vou operar aqui, ó, aprenda React. Isso é interessante vocês saberem, por quê? Eu vou mostrar esse modelo, né, que a gente vai fazer aqui, mas vocês podem fazer o site, a partir de agora, o site que vocês quiserem. Então vocês sabem que subiu o React NPX, Create React App, e o nome do projeto de vocês. Subiu, vocês só precisam editar esse arquivo e já consegue fazer alguma coisa simples. Para fazer algo um pouco mais complexo, um pouco mais estruturado, precisa um pouco mais de conhecimento, mas a gente parte daqui, beleza? Ele também traz esse arquivo de teste, que neste momento, se a gente quisesse até apagar, a gente pode apagar, porque a gente não está implementando os testes agora. Eu não vou apagar esses outros arquivos aqui. Na verdade, eu vou apagar para a gente não se confundir. Quanto menos, né, arquivos tiverem, a gente pode ir apagando, que esses arquivos não vão interferir na estrutura do nosso projeto. Então, se vocês forem ver lá, eu apaguei aqueles arquivos da aplicação. Opa, teve um problema sim. Deixa eu ver aqui. O que houve? Que eu tirei. Vou tirar aqui. O arquivo de teste continua funcionando. Posso tirar também esse aqui, setup testes. Continua funcionando. Beleza, vamos deixar essa logo aqui por enquanto. Por enquanto a gente deixa assim. Beleza? E vamos lá. Como eu falei para vocês antes, vou mostrar mais uma vez, a nossa ideia é construir esse front-end aqui, tá? Então, a gente vai começar a fazer algumas coisas para que você entender o que a gente vai fazer aqui na verdade, né? Para poder implementar isso aqui. Como hoje é só uma oficina rápida, a gente não consegue entrar em conceitos, eu sei que algumas coisas podem ficar um pouco complexas, um pouco confusas, então a gente não pode deixar de mandar mensagens, de fazer as perguntas, de abastecer lá o nosso fórum para a gente tirar essas dúvidas aí, mas a gente vai ter uma oportunidade de aprofundar mais um pouco, tá? Mas basicamente a gente tem que entender um conceito aqui, que a gente tem containers, né? Containers mesmo, o container que tá no navio, que carrega coisas dentro, esse conceito mesmo, né? Se a gente for olhar essa tela, a gente tem dois containers, né? Um container branco do lado esquerdo e um container amarelo do lado direito. Dentro desses containers, dentro do container esquerdo, a gente tem uma logozinha aqui fictícia da aplicação, né? A gente tem um título aqui e um subtítulo. Do outro lado, a gente tem um título, um campo que a gente chama de select, né? Um selecionável, que te dá opções, como eu falei para vocês, essas opções elas vêm automáticas de algum lugar, né, de um back-end, e depois ele me mostra, né, ele me responde um dado aqui na tela. Então, quando eu altero aqui a região, ele me traz na tela. Então, são dois containers, um com a logo, título e subtítulo, o outro container da direita, amarelo, com um título, e dois campos de seleção, né, dois selects,
e mais 4 campos que me exibem informações, né? Dois fields que a gente chama. Beleza? Então a gente precisa começar a estruturar isso para aparecer na nossa tela lá. Então, vamos lá. Vamos para o código novamente. Como eu estava explicando, tudo que a gente visualiza ali naquela tela principal está dentro de app. Se eu apagar tudo que tem aqui dentro lá, ó, vamos voltar lá para vocês entenderem. Tudo que a gente está visualizando aqui, né, no nosso modelo, está dentro de app, dentro desse arquivo app.js. Ele está me retornando toda essa div. Se eu apagar o que tem dentro, que eu vou apagando até aos poucos para a gente entender melhor, se eu apagar o link, por exemplo, ele vai subir aquela parte de baixo, essa parte de links aqui, ó, tá vendo? Quando eu salvar, ele já me sumiu. Eu vou tirar subtítulo e vou tirar a logo. A partir de agora a gente tem um container só, preto, né? Tanto que eu posso, a gente tá vendo a tela preta aí, se a gente for aqui no arquivo de estilização, a gente pode mudar a cor para ver isso, né? Aqui, ó. E eu posso fazer uma outra coisa que pode ser interessante aqui, que é colocar uma borda. É importante vocês verem que tem várias semânticas aqui que eu não vou entrar muito a fundo porque é mais complexo. Nesse momento é para vocês entenderem mesmo que é uma linha de código, que não é muita coisa. Depois a gente precisa de uma atividade um pouco mais intensiva, de um pouco mais tempo, para que vocês entendam o que de fato colocar, por que se chama background color, por que se chama min, high, o que significa esse high, né, que é tamanho. Então a gente precisa entrar, mas é só para vocês entenderem como que funciona a lógica de altera uma linha, reflete e a gente consegue de forma muito simples ter um resultado interessante, né? Então eu vou adicionar aqui no nosso container ali, eu vou colocar uma borda só para a gente poder visualizar de fato lá na tela o que a gente está fazendo, tá? Para vocês entenderem melhor. Então eu vou colocar essa borda aqui, uma borda sólida. Eu vou botar aqui, border color. Deixa eu botar pretinho aqui que eu acho que dá para todo mundo ver. Se a gente dá uma olhada aqui, como o nosso container ocupa a tela inteira, tá um pouco ruim de ver, mas se vocês observarem, aparece uma borda preta agora, bem no cantinho que não tinha antes, ó. Acho que aqui do lado direito vê melhor, entre a barra de rolagem e o laranjado, né? Dá para ver um pouquinho melhor o preto. Se a gente inverter, eu acho que vai ficar melhor de ver. Vou botar isso aqui. Vermelho, amarelo aqui, pode ser. E a tela preta, o fundo preto. Acho que vocês vão perceber melhor. Aí, ó, aqui temos uma borda, tá vendo? Uma borda amarelinha aí. Então, todo esse é o meu container. Ele tem esse tamanho, ele tá lá configurado para ter o tamanho máximo da tela. No caso do nosso modelo, a gente teria aquele grande e 2 dentro, né? Ou seria aquele dividido em 2, né? Então esse conceito também de design, quando a gente vai construir a nossa tela, é importante ter um pouco para a gente saber o que a gente vai fazer de fato, né? Repetindo, numa atividade mais tempo, a gente vai entrar mais profundo nesses conceitos, tá? Então, o que a gente precisa fazer ali, então, na verdade, é dividir, né? Dividir aquilo ali em 2. Nas configurações que a gente tem aqui, ele tá me dizendo que o tamanho mínimo que ele pode ter, esse container meu, é 100% da minha tela. E o que eu quero, na verdade, é que ele passe a ter, no mínimo, 50% da minha tela. Porque eu quero usar, né, o espaço. Então agora ele já entendeu que ele pegou metade. Só que ele pegou metade horizontal, né? Ele pegou e dividiu a tela na metade na horizontal. Eu posso dividir também na vertical, que é o que de fato a gente faria. Eu mudo aqui, vocês vão ver que eu vou mudar uma letra. E vai refletir. Vocês verem aqui, se eu botar 50%, ele divide ao meio. Nesse caso aqui, ele está configurado para dividir na horizontal. Por que essa estrutura aqui? Que
que a nossa aplicação está montada, né? Não está usando um conceito de flex, que é o que a gente vai usar, e eu vou explicar para vocês um pouco. Mas o que eu quero que vocês percebam, que é de fato que é importante entender, que essas alterações são feitas numa linha de código, não tem muita coisa, com poucos comandos você consegue fazer com que as alterações elas reflitam já ali, você rapidinho consiga ter o seu site na tela. Deixa eu só conferir aqui. Isso aqui não precisem ficar muito preocupados, que isso aqui é mais também para base de conhecimento, mas a gente vai fazer do zero ali o nosso componente. Beleza. Mas deu para entender aqui que com uma linha a gente muda, e é o que nós vamos fazer. Então, voltando aqui, como vocês viram, então o que a gente tem ali agora é só esse app header, é só aquele container todo. Eu vou apagar ele também, porque a gente vai fazer o nosso do zero a ser mais prático e assertivo. Beleza? Então vamos começar aqui a nossa brincadeira para chegar nesse resultado. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o que a gente chama de componente, né? Isso que é um conceito que é importante vocês pegarem, tá? O React, ele trabalha com componentes. O que são componentes? Para quem já estudou um pouquinho de HTML ali, que é o básico, a gente equivale o componente às tags HTML. No HTML você vai ver o H1, por exemplo, que é a tag de título, você vai ver a tag head, que é a tag de cabeçalho, a footer, que é de rodapé. No React, a gente vai usar o conceito que chama de componente. Então, eu vou criar um componente header, eu vou criar um componente de título, eu vou criar um componente de footer, tá? Para que seja mais fácil posicionar as coisas, tá? Então, o que eu vou começar aqui, o ideal que a gente fazer é criar o nosso componente. Para isso, nós vamos mudar um pouquinho as estruturas de pastas também aqui, tá? Dentro da nossa pasta source, eu vou criar uma pasta chamada app. Dentro da nossa source, eu vou criar uma pasta app. Vou criar também uma pasta chamada assets. Essa pasta assets é uma outra pasta muito comum de vocês encontrarem em projetos, que é onde a gente guarda coisas que a gente vai reutilizar, por exemplo, imagens, a logo, por exemplo, a gente pode colocar dentro de assets, algum arquivo estático, tá? A gente sempre coloca dentro desse lugar, e como a gente vai usar aqui para a nossa aplicação, eu vou criar essa estrutura. Algumas pastas aqui eu não vou entrar aprofundar nelas, porque elas estão relacionadas ao nosso back-end, e a gente não vai entrar nisso. O que a gente vai ficar focado aqui é na estilização. Como vincular ao back-end, como fazer o back-end funcionar, não cabe aqui na nossa atividade, tá? Mas é importante vocês pegarem como que faz essa parte da estilização, essa parte visual. Então, por isso que eu tô dando uma acelerada, vocês estão vendo aqui eu criando, né? E sem aprofundar muito aqui, porque nesse momento não vai caber na nossa atividade. A ideia é despertar essa curiosidade e vocês entenderem que não é tão complexo, que é simples, que dá de forma bem simples, né, e rápida, a gente subir uma aplicação simples, né? Então eu também criei uma pasta chamada Pages aqui, né, e essa outra aqui que é Store, que é uma pasta que a gente não vai hoje entrar muito a fundo, mas eu vou precisar dela para a nossa aplicação funcionar. Então vamos lá, voltando aqui, eu fiz uma alteração no código para ficar mais fácil de a gente compreender, né? Então a gente vai continuando aqui, fica muito mais tranquilo agora vocês compreenderem. Então, depois daquela explicação, vocês entenderam o conceito. Então eu vim aqui no nosso arquivo app, como eu tinha dito, né, anteriormente, que é o nosso arquivo principal, é o que aparece tudo lá na nossa home, e criei o nosso primeiro componente, que foi o componente home. Vou recapitulando. No React, a gente constrói componentes que aparecem na tela. Componente botão, componente ícone, componente header, footer. Sempre que a gente precisar criar uma nova coisa, vai ser um componente. Então eu resolvi criar um componente home, né? Porque a nossa tela só tem uma home só.
Como vocês a gente lembra aqui, né, aqui é só uma home, uma página estática, então eu falo para mim é só, né, uma página inicial, por isso que eu criei só essa home. Então, para vocês entenderem aqui melhor o conceito do React, né, usando o JavaScript no meu arquivo app, né, que é o principal, ele importa o React mesmo, porque ele precisa, né, dessa biblioteca para poder rodar, e ele está aqui importando o meu componente home de onde? Da minha pasta pages.home, que é a que eu criei aqui, ó, dentro de Source, eu criei uma pasta pages, e depois criei um arquivo home, que é de fato o meu componente, tá bom? Então... E aqui nesse Function App, que é o que tá, tudo que está dentro de Function App é o que ele renderiza e vai para a tela, ele está me retornando o componente que eu importei, beleza? Então, para vocês entenderem como que está funcionando a minha home, eu vou abrir aqui o arquivo home, de fato. Então, esse arquivo que eu criei aqui, o que eu resolvi fazer aqui? Mostrar os arquivos prontos e mostrando linha a linha, por conta do nosso tempo, né? Não ia dar para fazer o código aqui ao vivo, e aí a gente fazer junto ia demorar muito mais tempo do que a gente tem, então eu vou mostrando ele já pronto, para vocês entenderem o conceito, e aí depois a gente se aprofundar na oficina que a gente vai mostrar do zero, o que é cada coisa e tal. Então vamos passando por aqui, tá? Então, quando eu fui criar a minha home, né? A minha página inicial lá, o que é que eu fiz? Né? Eu precisei importar o React, como lá no arquivo anterior, né? Porque eu preciso dizer para o JavaScript que eu estou usando o React, e importo esse use effect, que ele é utilizado para que eu possa puxar aqueles dados de back-end. Então, a gente não vai focar nisso aqui agora, tá? Então, a gente precisa importar o React. Essa segunda linha também, eu estou fazendo umas importações que tem a ver com o back-end, para que ele possa consumir aqueles dados lá da API do IBGE, então também não é o foco aqui da nossa atividade, então não precisa importar com isso aqui agora, tá? Eu estou importando o quê? Esse arquivo chamado cityinfo3, que está na minha pasta assets, images, cityinfo3.jpg. O que é isso aqui? Essa linha, eu estou importando a minha logo do meu site. Então ela está onde? Eu estou dizendo que eu estou importando dentro do meu arquivo mesmo, dentro do meu projeto, né? Ele está aqui, ó, na pasta assets, tá vendo? Assets. Ó. Por que ele tem 2 pontos aqui, ó? Só para vocês entenderem. Se vocês forem entender, isso aqui é uma coisa muito importante de se entender, que são a ordem das pastas. Essa é a estrutura do nosso código, da nossa aplicação. Então ela está dentro da pasta source, eu tenho a pasta app, a pasta assets, a pasta images que está dentro da assets, tá vendo? A pasta componentes, a pasta pages. Eu estou mexendo no arquivo que está dentro da pasta pages. Quando eu boto ponto aqui, eu estou dizendo para o que para o código? Que eu quero sair dessa pasta pages, ou seja, sair aqui e procurar o que está aqui para trás. E aí eu disse para ele que eu estou procurando o que está aqui para trás, a pasta assets. Então eu botei aqui, ó, estou dentro desse arquivo home, eu quero procurar coisas que estão fora do pages, dentro do assets, dentro de images. Então eu posso clicar esses images, que tem lá dentro, o arquivo cityinfo3. Foi isso que ele explicou aqui que ele disse para o computador, né? O código está dizendo isso. Então ele importa esse arquivo aqui, ó, que é a minha logo. Beleza? Nesse da linha 5 eu estou importando states, que também tem a ver com o meu back-end, é o componente states, tá? É o componente que eu puxo os estados do meu API, então a gente não precisa também preocupar com isso agora, porque tem a ver com a parte de back-end, que não é o que nós vamos ver aqui agora. A mesma coisa na linha 7. Ele está importando mais uma coisa, que é o fat states do story, que também é do meu back-end, beleza? Aqui, de fato, dentro dessa função, que dentro do JavaScript a gente programa por funções, que é um conceito que no próximo momento mais, que a gente tiver uma oportunidade de conversar mais, né, de fazer uma oficina com mais tempo, a gente vai entender o que são funções, classes, esse conceito. A gente, dentro do React, a gente usa funções. Então, eu estou criando a função home, né, que é de fato lá que tem o mesmo nome do meu componente, né? Vamos voltar lá no app, na página principal, ó. Eu estou chamando o quê? Um home, ó. Se eu mudar esse nome aqui para Joãozinho, aqui tem que ser Joãozinho também, e aqui também tem que ser Joãozinho, tá? Então, é isso que eu estou chamando. Essa home aqui é o que eu estou construindo lá para ele. Eu estou falando, ó, eu quero fazer um componente que se chama home. Então a função abre aqui e só fecha aqui, ó. Se vocês forem ver, ó, o porquê que a ideia é bom de usar. Se você estivesse usando o bloco de notas, o bloco de notas já não ia mostrar essa luzinha amarela me dizendo onde começa e onde fecha a minha função, tá? E aqui dentro da minha função eu declaro algumas coisas, as constantes, né, que são constante é onde a gente guarda um dado dentro do código, né? Então eu chamo ela de states,
Se vocês observarem, a maioria das coisas estão em inglês, porque por convenção se programa em inglês, porque quando a gente fala de código, é uma coisa que pode ser lida em qualquer lugar. Então, um programador que fala português ou não, ele vai conseguir ler aquele código, porque a aplicação funciona em qualquer lugar, né? Tá online, tá web, mas isso é só uma convenção, não importa, né? Eu podia ter colocado ali conste estado e representaria a mesma coisa. Agora é importante a gente se apegar a isso, que esses nomes não sejam nomes aleatórios, sejam nomes que tenham algum significado para a gente poder entender depois, né? Quando eu digo states, eu estou dizendo que é um estado, então eu estou guardando aqui um estado mesmo, né? E aí, nesse caso aqui, como eu estou fazendo uma aplicação que está pegando dados de estados da federação, ele está me guardando isso, o estado se é do DF, se é Goiás, né? A mesma coisa aqui, State ID, eu estou guardando a identificação de um estado. Aqui dentro dessa constante, eu vou guardar se o estado é o número 1, se é o número 2, a identificação, né, o ID dele. E o count item, né, o contador desse item, né? Então, a gente tem que procurar nomes que de fato façam sentido, né, na nossa aplicação. Então, eu criei esses três constantes aqui, onde eu vou guardar dados. Esses dados, ó, se vocês observarem aqui, ó, tem toda uma implementação que vem lá do back-end, como eu já falei algumas vezes, tá? Então não se preocupem. Só preocupa que vocês entenderem que a gente está guardando um dado aqui dentro. Se isso não fosse viesse de um back-end, por exemplo, poderia ser uma coisa estática? Poderia ser uma coisa estática. Vou dar um exemplo. Se eu duplicar essa linha de código aqui, vou dar uma comentada aqui, isso aqui eu poderia ser igual a um dado. Então, eu quero guardar um dado aqui muito, que a gente chama de hard code, né? Eu posso guardar aqui dizendo que isso aqui era, vamos olhar aqui, tipo, Distrito Federal. Pronto, é a mesma coisa, eu estou guardando dentro do meu estado, eu estou dizendo, ó, aqui é igual a Distrito Federal. Só que como as aplicações normalmente são dinâmicas, nunca é um dado fixo, a gente normalmente implementa de uma outra maneira. Então aqui nesse meu código eu estou usando um método do próprio React para consumir um dado do back-end que vai trazer isso aqui dinâmico. Mas não vamos se apegar nisso agora, porque isso aqui é importante, por quê? Porque lá na minha parte visual, eu vou mostrar isso aqui para vocês, para ficar mais claro, ele vai consumir esse dado, ele precisa saber qual é o estado, então ele vai olhar aqui, ó, qual é o estado que está aqui, ó, aquela linha de código, é isso aqui, entendeu? Ele está me trazendo esse estado. Se eu botasse lá hardcode Acre, traço AC, ele ia aparecer aqui também dentro. Mas aí não me apareceria dinâmico, ele não seria de acordo com o que eu clicasse, ele apareceria igual essa linha aqui, sempre o mesmo dado, fixo. Beleza? Esse aqui é mais um método que é para puxar as coisas do back-end, isso aqui também, o effect, com o tempo a gente vai ver. E o que está dentro desse return, tudo que está dentro desse parêntese aqui dentro é o que de fato a gente está vendo lá, é a parte visual. Esse aqui é de fato o trabalho do front-end, criar isso aqui. Óbvio que a gente precisa entender do restante para poder, né, integrar, a gente vai precisar integrar, mas onde a gente quer chegar hoje aqui é entender como que é simples criar aquela interface visual, aquele primeiro passo. Então, se vocês observarem, toda aquela minha tela, ela está aqui entre o código, entre a linha 21 e 34, são um pouco mais de 10 linhas de código. Então a gente tem lá uma tag que eu estou dizendo que eu tenho uma div, que eu me chamei ela de home aside, né? Ou seja, eu disse que ela tem que é o meu componente lateral, né? E aqui eu criei esse aside component, que na verdade que é o que vocês estão vendo aqui, né? A side component é tudo que tem aqui branco, tá? Eu vou fazer aquelas bordas para vocês entenderem melhor daqui a pouco. E aqui estão os dados que estão lá, tá vendo? Dados sobre a sua cidade, que é o título. A informações, que é o subtítulo. Tá tudo aqui, tá? Eu criei ela dessa maneira para facilitar, como eu falei, um home aside só e dividir em dois slides, ó, o aside 1 e o aside 2. Então, para vocês entenderem melhor, o meu lado esquerdo é isso aqui. Então, vocês podem olhar aqui, ó. Dados sobre sua cidade, informações de microrregião e seus municípios. Aqui, ó, a logo, a city info, tá vendo? Ele tá chamando aquele arquivo, que é a logo, aquele título, dados sobre sua cidade, e aqui o subtítulo, informações do município. Se eu mudar aqui, ó, tudo sobre sua cidade, e dá um Ctrl S, vai alterar automaticamente lá, ó. Dados mudou para tudo.
vendo como é simples? Essa parte visual, como que a gente consegue fazer? Samuel, como é que você faz para que a logo esteja em cima, o título embaixo, o selecionar estado esteja do outro lado? É isso que a gente vai ver aqui agora. Isso a gente vai fazer usando também um conceito básico de programação, que é o CSS, né? Que é a estilização que a gente usa aqui. Então, vamos entender o nosso componente primeiro para eu poder explicar para vocês essa estilização. O nosso componente, só para recapitular, é o componente home, né? Que é o que está aqui, ó, como eu já expliquei anterior, no nosso app. Tudo que aparece dentro, tudo que a gente colocar aqui dentro dessa, como retorno, né, dentro dessa função, é o que ele vai aparecer no nosso site. Então, eu estou falando para ele puxar esse home. O que é esse home que eu estou importando? É esse arquivo aqui, ó, que está dentro de pages, tá vendo? Ó? Pages, home, esse arquivo. Esse arquivo, o que eu fizer aqui, ele vai refletir lá, porque ele já está colocado lá dentro, tá? Mas aqui, de fato, é onde a gente está construindo ele. Então, o que eu falei para esse arquivo? Se eu apagar aqui, ó, se eu dar uma comentada aqui, ó, quando a gente coloca barra aqui, ele está comentando o código, é como se ele sumisse. Se eu apagar isso aqui, ele está dando um erro aqui porque ele não aceita, né? Tipo uma coisa vazia. Eu vou criar aqui uma tag vazia só para ele parar de dar o erro, renderizar. Ele não vai aparecer nada, só o nosso background amarelo, tá vendo? Tudo que tinha lá sumiu. Se eu pegar e vou aqui, ó, aos poucos aqui para vocês entendendo parte por parte o que é, ó, eu vou descomentar a nossa div maior de fora. Essa e essa. Deixa eu remover aqui. Deixa eu fazer assim, calma aí. Se eu deixar só a div, já muda lá a visualização também. Aqui não aparece nada porque não tem as bordas, né? Então tá só uma coisa que não é visual, mas ele já dividiu a tela, porque eu criei uma div, né? Como se fosse uma divisória, né? Esse conceito de divisória. E agora eu vou mostrar aqui para vocês os dois asides, ó. Se eu tirar essa linha 22, é o aside. Então é um dos lados, né? Ó, se eu pegar aqui, ó, deixar só esse aside aqui, eu apagar o outro, ele vai ter só um lado da aplicação, ó. Ó, o lado amarelo, o amarelo sumiu, tá vendo? Posso inverter para vocês verem também, ó, o outro aside aqui, ó, é o outro lado, tá vendo? O amarelo. Um outro Ctrl Z. Então vamos lá entender como é que a gente fez essa estilização. Eu criei, usando HTML, a tag aside, que já é uma tag que o HTML usa para fazer campos, barras laterais. Por que eu uso o HTML? É uma convenção de uso para a qualidade do seu site, para quando for, por exemplo, para aparecer em buscas de Google, para algumas performances é melhor a gente usar. Poderia ser de outro jeito? Poderia, existem outros jeitos, mas a gente vai usar esse conceito. Dentro desse aside, ou seja, eu criei esse componente aside, eu criei um identificador para ele, um ID, que eu chamei de aside component. Eu posso chamar isso aqui de qualquer forma, eu poderia colocar aqui barra lateral, esquerda, por exemplo, para me identificar, tá? Então esse nome aqui é um nome identificador. Por que você precisa disso? Porque para a gente poder estilizar aquilo ali, para que ele fique do jeito que a gente quer na tela, a gente precisa usar o arquivo CSS, né? Que é esse arquivo aqui. Deixa eu deixar ele aqui aberto pra gente, vou até duplicar ele aqui para ele ficar aberto junto com o outro. Olha aí a vantagem da IDE, para a gente poder comparar código também. Então, quando eu vou fazer as minhas configurações lá desse componente aqui, dessa tag aside, eu tenho que ir lá no meu arquivo CSS dizer para ele que eu estou mexendo o quê? No aside component. Então, se você procurar aqui, ó, existe o aside component, tá vendo? Ó, componente que envolve, eu deixei aqui comentadinho para saber mais fácil, ó, componente que envolve todo o conteúdo do lado esquerdo da tela home. Então, tudo que está do lado esquerdo da tela home, eu faço a configuração dele aqui. Como é um ID, um identificador, eu digo por CSS com a hashtag aqui, ó, que isso é um ID. Existe uma diferença entre ID e class. Isso é importante saber. Quando a gente identifica algo por ID, aquele componente é único. Eu sempre vou estar mexendo, sabe, estou dizendo para o código, ó, só existe um aside chamado aside component. Quando, por exemplo, botões, né, a gente vai fazer um botão, por exemplo, o botão de ir e de voltar. Às vezes a única coisa que muda é o texto, mas a cor é a mesma, o formato é o mesmo,
a cor é a mesma, o formato é o mesmo. Então a gente usa class, porque a gente pode configurar várias coisas ao mesmo tempo, né? E que aí vocês vão ver a semântica aqui usando o ponto. Aqui, ó, isso é uma class, ó. O container body é uma class. Com um pouquinho mais para frente vocês vão entender melhor esses conceitos. Então, o que vocês precisam entender de forma prática, que a gente está, olha aqui na estrutura, no arquivo index CSS, né, nós fazendo a estilização do nosso componente home. Então eu disse lá dentro do nosso componente que eu quero criar uma site, ou seja, eu quero dividir minha tela no meio. Como que eu falo isso para ele? Eu falo, eu estou criando um componente a site, posso até apagar aqui para vocês, só para a gente dar uma visualizada lá, ó, eu vou criar o componente a site, ó, não tem nada dentro dele, ó, só quero que seja um componente. E aqui já está nesse formato porque o meu CSS está configurado. Mas eu poderia, por exemplo, mudar. Eu posso falar assim, cara, eu não quero aqui meio a meio. Inclusive não está meio a meio. Se vocês observarem, aqui é 40 e poucos por cento, aqui é 50 e poucos por cento. Não está bem no centro. Mas aí você pode alterar aqui como? Você vem aqui no index, procura lá, como a gente falou, ó. Eu estou utilizando o meu ID aside component. Então eu vou dizer aqui para ele, ó, configurar o aside component. Cadê aqui? Side component. Vamos procurar nossa side component aqui. Aqui, ó, side component. Componente que envolve todo o conteúdo do lado esquerdo da tela home. Aqui eu passo algumas configurações para ele ter aquele formato. Então eu digo que para ele ter isso aqui, que a gente precisa de mais tempo para vocês para poder explicar melhor, mas eu estou dizendo para ele ter um comportamento flex. Width, que é o tamanho dele, eu quero que ele tenha só 45% da tela. Lembra que eu falei para vocês que aqui não está no meio? Se eu botar aqui, ó, eu quero que ele tenha 75% da tela, ele vai alterar lá já a disposição. E, ó, ele cresceu para a direita. Se eu falar que eu quero que ele tenha 10% da tela, ele vai diminuir também, ó. Por que, Samuel? Por que ele não está diminuindo? Porque tem outras configurações aqui abaixo, aqui, ó, que eu tenho que tirar para que ele reflita aqui automaticamente. Mas eu posso, por exemplo, dizer que eu não quero branco. Deixa eu botar aqui 3. Opa. Só alterar aqui o flex. Por cima, altera, tá vendo? Ele dividiu para o flex 3, ele já diminuiu o tamanho. Se eu aumentar para o flex 2, tá vendo? É uma configuração de espaçamento, esse flex. Ele vai diminuir um pouco mais. Se eu disser que eu quero flex 8, ele vai crescer para o lado direito, tá vendo? Então eu posso, de uma linha de código, não é nem uma linha, né? Porque é um caractere, eu consigo transformar o tamanho, tá? Samuel, como que eu sei se eu tenho que usar flex, width, height, qual é o código de fato que eu tenho que colocar aqui, qual a semântica certa? Isso aí a gente tem umas documentações, tem algumas coisas que a gente vai ter que aprofundar mais. O que é importante você entender é a simplicidade do conceito da coisa. Você criar um arquivo home, você identifica ele com um nome para ele. Aqui eu botei a side component, mas podia ser qualquer nome, podia ser barra lateral esquerda, se você quisesse, né? E depois eu tenho um arquivo CSS que eu digo para ele de fato como eu quero que ele se comporte. Eu quero que ele tenha tal cor. Vamos botar aqui, por exemplo, em vez de branco, a gente vai dizer que ele vai ser esse azulzinho aqui, quase branco. E a partir de agora a nossa aplicação tem essa cor e ele vai ser essa cor aí. E aqui vocês vão ver, ó, são só configurações que vão trabalhar para melhorar a disposição dentro da tela. Isso aqui precisa de um conhecimento um pouco mais profundo, mas existem repositórios online que mostram pra gente, ó, é assim que faz. Você pergunta lá, como que eu coloco pra direita, como que eu coloco pra esquerda, como que eu aumento, como que eu diminuo, como que eu mudo de cor. Lá tem toda uma documentação que explica, o background é o quê? O que é background? É o fundo, eu quero alterar o fundo, então eu preciso botar a tag background, né? Height, o que é height? É o tamanho, né? Width é a largura. Então essas coisas que a gente vai pegando, mas é com o tempo que a gente vai aprendendo mesmo, tá? O importante é, novamente, assim, que volto a frisar, é vocês entenderem o conceito da simplicidade da gente construir essas disposições visuais com o React, tá? Vamos mostrar mais um pouquinho aqui da nossa tela, o que eu fiz aqui. Do outro lado, né, nós temos... deixa eu voltar aqui no nosso conteúdo, senão a gente não consegue visualizar tudo, né?
Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, foi a nossa imagem, tá vendo? Ó, a nossa imagem, ela tá, se eu tirar aqui, se eu voltar aqui, ó, tem a imagem, é a nossa logo. E aí, inclusive, ó, acabamos de descobrir já um macete que eu usei aqui, ó, que vai ser interessante de mostrar. Se vocês verem, eu peguei como o nosso site é um site que eu estou fazendo aqui de modelo, eu peguei uma imagem qualquer da internet para fazer a nossa logo. Então não está tratada a nossa imagem. Vocês vão ver que é tipo um quadrado branco, né? E não é, a imagem de fato não era essa amarelinha como parecia ser antes, né? Quando o nosso fundo era branco. Então, para facilitar a minha vida, eu não ter que ir lá baixar uma logo bonitinha e tal, eu peguei e deixei o fundo branco e aí eu não preciso tratar. Se eu quiser manter azul, eu vou ter que tratar, senão vai ficar feio, né? Essa barra branca aí, a não ser que você ache que tá bonito para o seu design também, aí é de gosto, né? Então, uma coisa que eu fiz aqui, que vocês vão entender por que meu background aqui era branco, era justamente porque eu precisava para ajudar com a questão da logo. Deixa eu só voltar aqui pro branco novamente e salvar, aí já resolve meu problema, ó, minha logo bonitinha, resolvida. E o que eu precisei mexer aqui na logo também foi algumas coisas de tamanho, de posição, por isso também que a minha logo também tem um ID, que eu botei e chamei ela de MGA Side, poderia ser o que? Logo? Poderia ser qualquer coisa que você quisesse. E se eu procurar aqui a minha IMGA Side, minha IMGA Side aqui, se eu procurar, eu tenho as configurações. Cuidado aí, tá? Vamos procurar a nossa IMGA Side. Onde está? Aqui, ó, IMGA Side. O que eu fiz aqui de configurações? Eu botei a posição dela centralizada dentro do nosso container e com um tamanho máximo de 500 pixels. 500 pixels. Por que eu botei esse tamanho máximo? Porque se a gente estiver vendo hoje, né, temos temos diversos dispositivos. Então, você pode acessar do celular ou pode acessar de uma tela hoje, né, do Smart TV. E se eu não limitar o tamanho máximo, quando você bota na Smart TV fica distorcido. Então, aqui eu garanto que ele não vai passar de um tamanho independente do dispositivo, tá? Eu poderia ter botado um tamanho mínimo? Poderia, porque existe um conceito que é responsividade, que é o site se adequar de acordo com a tela. Então, se você for ver, eu vou diminuindo, ó, ele vai também diminuindo a tela automaticamente, porque eu botei nas minhas configurações lá, ele se adequar. Como eu não botei um tamanho mínimo, ele vai diminuir até o máximo que ele conseguir, ó. Se eu, na minha configuração, colocasse aqui que eu quero um tamanho mínimo, botar um mínimo, e botar, por exemplo, 200 pixels, em algum momento ele vai bloquear a minha imagem, ela não vai diminuir. Olha lá, a partir de agora ela não diminui de 200 pixels, ela tenta se adequar de outra maneira, mas não diminui mais, tá vendo? Porque eu estipulei que de menos de 200 pixels ela não passa. Como vocês observaram, eu botar isso, ela vai quebrar aqui a nossa aplicação, eu decidi por deixar ela se adequar até o mínimo. Para não quebrar tanto, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem também um pouco sobre esse conceito aqui. Eu poderia colocar no topo 10 pixels para a direita, para a esquerda aí. A configuração vai de acordo com o layout que você tá desenvolvendo, né? E aí vai depender de você mesmo, o que você quer fazer. No nosso caso aqui, o que a gente quer fazer, o que a gente queria fazer... é esse cara aqui, cadê? Perdi. Perdi, né? Deixa eu abrir de novo aqui. Neste caso específico, a gente quer nessa disposição mesmo, né? Vou voltar aqui, vamos seguindo lá no nosso componente. Logo depois eu fiz a nossa tag strong, né? Que é o nosso título, do mesmo jeito. Eu criei um ID, chamei ela de strong aside, novamente, podia ser o nome que quisesse, podia chamar aqui, por exemplo, de título da PAI, do lado esquerdo, título da PAI, o que vocês quisessem. Eu botei esse nome lá no meu arquivo de estilização. Eu criei, né? Como eu criei ID, eu criei uma hashtag strong aside, tá esse cara aqui, e a única coisa que eu fiz foi alinhar o texto para ele ficar justificado na tela, né? Então, se vocês observarem como é um textinho curto, deixa eu
Aqui. É um texto curto, só quero que ele fique justificado, já resolve o meu problema. Eu poderia, por exemplo, botar isso aqui centralizado? Poderia. Eu vir aqui, ó, dizer aqui, ó, center. E aí... Nossa, que chato, não tá abrindo automático aqui novamente, mas a gente abre. Aí o texto passou a ser, tá vendo? A partir de agora ele tá centralizado. Então é de acordo, mais uma vez, com o que você pretende fazer, você vai mexendo aqui, você vai criando essas configurações. Isso aqui, como eu falei, é CSS, então é importante você entender. Você está fazendo estilização com CSS. Ah, Samuel, eu já entendo um pouco, mas eu não tenho ideia como que eu faço para configurar o CSS. Então eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Isso aqui é um conteúdo interessante também, a gente deixa disponível depois aí na descrição aí, ou no fórum que a gente abrir, ou nos comentários. Existe esse cara aqui, ó, que é o W3C School. É um site que ele tem, é um repositório de tutoriais para programação web. Então, se você não lembra como escreve alguma tag HTML, ele tem aqui os exemplos. Se você não lembra algumas coisas de CSS, ele também tem aqui a mesma coisa JavaScript. Então, se você entrar aqui, ó, aí você vai ter aqui uma sequência de coisas. Ó, borda. Como que trabalha com borda no CSS? Ele te mostra, ó. Tudo aqui, ó. Para fazer uma borda simples aqui, ó. Ele tem todos os exemplos de código, ó. O P-Dotted, Border Styler, tá vendo? Border Styler Dotted. Dotted é a pontilhada, né? Ó, que ele mostra tudo como é que é, ó. Essa linha 1 aqui é essa linha 1 aqui, ó. Tá vendo? Ó, Dotted Border. Dash de border é essa daqui, ó. Esse é o código, esse é o resultado que aparece na tela. Entendeu? Então, se eu quiser, por exemplo, botar uma borda lá em alguma coisa meu, eu vou copiar isso aqui, ó. Só copiar, Ctrl+C. Vou lá no meu arquivo CSS, ó. Ó, vou botar uma borda no meu texto. Border Style Solid. Ah, só isso aqui resolve? Vamos ver. Olha aqui. Eu acho que não, porque acho que precisa colorir essa borda também. Mas vamos olhar. Ó, apareceu. Não precisa. Ele já, como padrão, tem uma borda preta, tá vendo? Então, esse site aqui, a gente vai deixar na discussão, é para você programar, galera, é muito importante entender, não é decoreba, não vamos decorar esse tanto de coisa, são muitas tags, é muito código, é muita coisa, você precisa saber onde procurar e como fazer, entendeu o conceito? Por isso que eu tenho reforçado para vocês que eu não estou entrando muito a fundo e que isso, e mesmo assim essa atividade é interessante, por quê? Porque a gente precisa entender, primeiro quebrar esse medo com código, quebrar esse medo que é um bicho de outro mundo, que a gente não pode codar, eu acho que isso é o mais importante, a gente tem toda a condição, tendo, né, o mínimo, tem muito conteúdo gratuito e tá aí, a gente sabendo onde procurar, como fazer, né, a gente consegue chegar lá, então a gente precisa entender esse conceito. Você entendendo que você precisa mudar na estilização CSS, você busca lá no site de repositório e você vai procurando como fazer, tá? Então é muito importante depois, quem quiser se aprofundar mais, a gente vai deixar aí salvo, né, para vocês poderem explorar aí, que é o site W3C School. Esse cara aqui, ó, que lá tem, como eu falei, ó, HTML, JavaScript, tem bastante coisa, ó, outras linguagens todas aqui, ó. Então você precisa saber como fazer alguma coisa, você tem aqui o conteúdo certinho, beleza? Vamos seguindo aqui no que a gente está fazendo, que eu quero mostrar mais para vocês um pouco mais ainda da nossa home, né? Do nosso componente. Então eu criei aquele título. O próximo coisa que eu criei foi, né, o subtítulo. Então eu criei uma tag P, para quem vem da HTML sabe que é a tag que é usada para pequenos parágrafos, né? Novamente criei um identificador para ele, né, um ID, chamei de PAside, poderia se chamar de subtítulo, poderia chamar do que eu quisesse. Eu só preciso que isso aqui e aqui seja igual. Então quando eu vou passar para o meu CSS o que eu estou configurando, eu estou dizendo aqui, ó, eu estou configurando o PAside. Tudo que tiver dentro de PAside, ele vai ser referente ao quê? A meus, no caso aqui, subtítulo, né? Vamos fazer um teste aqui até para ficar mais claro? Eu vou trocar aqui, ó, para vocês verem. Não é mais PAside, agora a nossa ID chama subtítulo. Se eu não trocar no meu arquivo CSS, ele vai quebrar o meu site, ele não vai entender. Então, quando eu mostrar aqui, ó, só um instante. Ó, tá vendo? Ó, ele não tem mais nenhuma estilização. Ele pegou só o texto lá comum, perdeu toda a estilização. Porque eu troquei aqui, né? Botei o ID, mas não avisei para o CSS que eu mudei. Então eu preciso falar para ele aqui, ó, CSS. Eu estou chamando ID
A ID é essa aqui, ó, subtítulo. Se eu trocar lá, ele vai pegar. Agora a minha fonte vai passar a ser 18. Ele vai ter esse espaçamento, esse padding aqui, ó. Padding top é um espaçamento no topo, tá? De 10 pixels. PX é pixels. E teste align, alinhamento do texto justificado. Se a gente olhar lá agora na nossa aplicação, ó. Ó lá, pegou de novo. Agora tá com 18 e tal. Entenderam? É simples, esse é o conceito. Se tem hashtag aqui, a gente sabe que é um ID. Tá vendo? Até agora a gente mexeu só com ID. ID. Daqui a pouco a gente vai mexer com class também, tá? Então, eu terminei esse de configurar, entre aspas, né? De formatar o meu lado esquerdo aqui, a minha side component. E agora eu vou mostrar para vocês o meu lado direito, que eu chamei de main component. Eu poderia ter chamado de left ou right component, né? O componente da direita ou qualquer outra coisa, eu poderia. Eu botei esse nome, que nem é um nome muito bom. Com o tempo de programação também, vocês vão ver que essas coisas são importantes, saber nomear legal e tal, mas é uma coisa mais para frente, né? Porque o main component é componente principal. E de fato, não tem muita. Se a gente for analisar, né, um pouco a nossa aplicação, não sei de fato se esse é o componente principal ou se todo a site é um componente principal, né? Mas tudo bem. É o nome que a gente quiser, eu botei esse nome. Dentro dele eu tenho uma divisória, né? Uma div. E dentro dessa div tem nada mais, nada menos que essa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse outro componente, que é o componente state, tá? Então isso eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais, mas só para vocês entenderem. Eu estou dizendo aqui, ó, que do meu lado direito eu tenho uma div e dentro dela um outro componente, entendeu? Ou seja, eu tenho um componente que é o home, né? Que a gente está chamando lá na app, que é o lugar que chama, né? Onde eu chama as coisas que vão aparecer na minha tela, na home. O que eu falei para ela? Que eu vou chamar só um componente home. Só que dentro do componente home eu estou chamando um segundo componente, que é o componente states, que poderia se chamar estados, né? Tá, states, que eu botei em inglês, por convenção, mas podia ser estados. Resolvi chamar eles assim porque é uma lista de estados. E por que eu separei ele aqui? Por que eu não fiz também na home, também no app, assim, como se fosse duas homes, por exemplo? Por conta do meu back-end. Como eu tenho uma implementação de back-end que depende de outras coisas, que eu não vou entrar muito a fundo, eu precisei dividir dessa maneira. Mas o que é importante vocês entenderem é que do meu lado esquerdo tem tudo isso aqui e do meu lado direito tem mais tudo isso aqui. O que é? Uma div. Eu vou até, para vocês entenderem, eu vou até botar um ID nessa div. Vou botar aqui, chamar de teste. Só para vocês verem o comportamento lá na tela visual. Então eu posso vir aqui e criar, vou lá no meu CSS, digo para ele que eu tenho um ID chamado div e dentro dessa div eu vou querer botar uma border, border solid, só para a gente ver. E se eu não tiver essa borda, a gente nem vê, né? Não fica visual lá a div. Mas agora dá, tá vendo? Então, dentro do meu aside, eu tenho essa div aqui, ó, que ela tem. Por que eu fiz isso? Para mim ter um controle melhor da minha estilização, porque eu consigo formatar essa div, botar o tamanho que eu preciso, posicionar ela melhor. É melhor do que eu deixar os outros componentes soltos, tá? E, como eu falei, tem uma implementação de back-end dentro dela, fica mais complexo. Então, aqui dentro desse aside aqui, ó, até pode fazer isso também aqui, ó. Desse main component aqui, ó, só para vocês entenderem, eu posso fazer só para vocês verem aqui, ó, main component. Cadê o main component? Vamos achar o main component. Main component. Cadê você? Aqui, ó, main component. Eu posso também botar uma borda aqui, ó, border. Botar dash só para ficar mais fácil de comparar. Ó, tá vendo? Então eu tenho o meu aside main é esse cara que tá com a borda por fora, e por dentro dele eu tenho uma outra div aqui, tá? Vou remover aqui só pra gente poder dar sequência. Precisava, né? Que é mais pra vocês entenderem o conceito mesmo, né? Mas vou tirar aqui só pra
tirar esse teste aqui, que a gente não tem lá, na verdade, né? Então posso vir aqui e tirar também dessa div aqui, ó, tá? E dentro dela eu criei esse componente, tá? E aí o componente, o que esse componente faz? É aquilo lá que vocês estão vendo na tela, né? Esse componente, vou mostrar ele aqui dentro para vocês, ele já está criado aqui, ó, dentro de uma pasta componentes. Por que tem uma pasta componentes? Porque normalmente uma aplicação mais complexa, ela tem diversos componentes. Então a gente cria componente botão, componente de busca, todos esses de estilização que tem. Então por isso que para ficar mais fácil, a gente divide eles em pastas para a gente achar fácil, tá? E aí dentro da pasta components eu tenho a pasta do component state, que tem esses arquivos aqui, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui aquele mesmo conceito, né? Tudo que está dentro do retorno do nosso componente é o que vai para a tela. Então lá, ó, só para vocês não se perderem, a gente está chamando, ó, esse componente state. É uma linha só, né? Então estou falando para ele aqui, ó, bota na tela tudo esse cara aqui. Todas essas 40 e poucas linhas que tem aqui dentro, ó. Como esse componente é um componente mais complexo, a gente não vai entrar muito a fundo dele aqui. Eu vou só fazer uma passada para vocês entenderem, porque o que eu quero que vocês entendam é esse conceito de componente, esse conceito de como que a gente monta as coisas dentro do React. Você cria um componente, ou seja, você cria um objeto, é como se você estivesse montando um carro. Você não vai lá, aí você compra o carro pronto, né? Mas a fábrica, ela não vai lá e fala assim, agora eu vou fabricar um pneu. Não, ela compra o pneu e bota dentro monta o carro dela. A Honda vai montar um Civic. Então ela precisa do quê? Eu preciso de um para-brisa no formato X. Então ela vai lá, compra um para-brisa no formato X e bota lá no carro. Eu preciso, ela não fabrica a lata, né? Ela vai lá e pega uma peça de lata para colocar. A mesma coisa aqui. A gente não vai fazer no React do zero um componente botão, né? A gente vai toda vez, vou codificar um botão do zero. Não, a gente vai criar um componente botão, ou seja, a gente vai comprar um botão, teoricamente, só que como desenvolvedor, você que cria aquilo e guarda num lugar ali, né? Você cria aquele botão e você só puxa. Quando eu preciso na aplicação, não, eu quero um botão, vou lá e compro um botão de novo, eu puxo, né? Importo, né? Que é aquele conceito que a gente estava fazendo aqui, ó, importar. Se vocês verem lá no início, eu expliquei que eu importei o componente estado, tá vendo? O state. Ele está criado e eu coloquei ele na tela. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo em tela, toda essa parte aqui, ó, que era aquele componente que estava aqui dentro, isso é um componente que eu criei. Um componente só. Tudo isso aqui. Que tem esse comportamento, que ele começa só com um campo, que depois aparece condicionalmente. Se eu abrir um estado, ele aparece o município. Se eu abrir um município, ele aparece os dados. Mas tudo isso é um único componente. E esse é o conceito que é importante vocês entenderem. Beleza? Então, a gente, dentro do componente home, que era aquele principal, eu importei um novo componente. Em projetos grandes, você vai ter importação de diversos componentes. Importe botão, importe o que você criar, tá? O que for necessário, né? Coisas que são padrão, que você pode observar, são campos de input, como aquele que a gente está vendo, são botões, né, de clique, formulários, é muito comum você ver em aplicações, botão de voltar, de seguir, tá? São essas coisas que vão ser componentes, é o que a gente pode criar de componente para a tela. Bom, então passando aqui, para a gente seguir para o final, passando aqui no nosso componente de states, né, ou seja, dos estados, ele é um componente, como você viu lá, que ele tem um título, né, que selecione o seu estado do município, que fica fixo lá. Ele tem alguns comportamentos aqui que o JavaScript, né, eu passo por JavaScript dizendo para ele que é um botão, que ao clicar ele vai acontecer alguma coisa. Isso aqui já são os conceitos mais profundos, mas vocês vão ver que segue o mesmo lógica que eu estava usando aqui no componente home, que no home eu fui lá e criei uma tag div, botei um ID para ela, dentro dela eu criei uma tag aside. A mesma coisa está aqui no nosso componente de states, né? Eu criei uma div que deu uma class para ele. Aqui eu não usei ID porque ela pode ser reutilizável, né? Mas aí eu criei uma outra div com ID dentro. Aí eu criei um input label, que é um componente já padrão do React, né? Esse aqui não é um componente que a gente cria, é um componente nativo do React. E chamo ele. Dentro eu digo que eu quero uma tag strong, né? Que é para onde eu vou botar o meu título. Na sequência eu digo que também usando um componente que já é nativo do React, eu digo que eu vou fazer um formulário, né?
Na verdade, tanto o input label como o form control, eles são dessa biblioteca aqui, ó, Material UI Core, tá? Isso aqui são, usando aquele conceito dos carros, lojinhas que a gente tem para não ter que ficar criando coisas do zero, não ter que ficar inventando a roda. Então, para eu não ter que criar um formulário do zero, eu vou lá no site Material UI, que é um site que me oferece formulários prontos para usar e pego, entende? Então, se você digitar aqui no navegador Material UI, ó, ele já vai me te direcionar. UI.com. Vai para cá, para esse site. Esse site é um site que tem bibliotecas. Aqui tem se ensinando como que você faz, e do mesmo jeito lá daqueles outros que eu mostrei para vocês lá do CSS e tal, ele te mostra inclusive o código, como é que é. Então, para mim fazer um botão aqui, ó, tá vendo? Você quer fazer esse botão? Ó, ele te mostra aqui o código. Você chega pro lado, ó, o código é esse, você copia e cola lá, você tem um botão funcional. Então é a mesma coisa que eu faço nesse caso ali do nosso componente, para eu não ter que fazer do zero tá vendo? Esse componente que ele é bonitinho, ó, ele já tem aqui, ó, o título embutido dentro da borda. Isso aqui eu não preciso fazer do zero. Eu puxo de uma lojinha lá, eu quero esse componente, eu quero usar um box bonitinho desse. Como que eu faço isso? Com as importações. Aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui de importar, né? Mais uma vez, reforçando, numa atividade que a gente vai se aprofundar, a gente vai entrar ensinar melhor como importar as coisas, que tem um passo a passo, mas basicamente eu estou dizendo para ele, ó, eu quero importar um componente chamado input label, que é exatamente aqueles que vocês viram lá, que tem o título já bem bonitinho com a borda, dessa biblioteca, que chama Material UI, que está lá na internet, que eu chamo ela para o meu código, eu não preciso fazer isso do zero. Tá vendo o tanto de coisas que eu vou deixando para trás, que eu não preciso fazer para entregar de forma mais rápida, para fazer com mais facilidade o meu código, para fazer a minha aplicação? Então, por isso que vocês vão ver lá, form control, select, tudo isso são componentes que eu importei de fora, são rodas que eu comprei na lojinha, tá? Pegando o conceito lá do carro. Então, aqui na nossa linha aqui, eu chamo ela, tá? Eu falo, ó, traz aquele componente para minha tela. Tá vendo que, novamente, são componentes? E se vocês observarem, a minha ideia, né, o Visual Studio, ele já até deixa de cor diferente, tudo que é componente fica azulzinho, ó. Ó o meu componente home aqui, ó. Quer ver? No app? Ó, como é que ele fica azulzinho. Ele entende que isso é um componente. Ó, dentro do home, o meu componente state, azulzinho. Porque existe, se vocês observarem, ele é escrito de uma forma padrão, né? Todos começam com essa chave, né? Esse menor que, né? Maior que. E começa com letra maiúscula e fecha também com o maior que, né? Começa com menor que, fecha com maior que. E aqui embaixo fecha a input, ó, tá vendo? Então ela tem essa semântica, ó, o form control é igual. Ele tem, isso aqui é só isso aqui some, ó, o padrão é isso aqui, ó, tá? Começa com o menor que, tem um nome com a primeira letra maiúscula e fecha. Isso que vocês estão vendo dentro aqui são configurações a mais que a gente passa, tá? Que é um conceito um pouquinho mais profundo que com o tempo vocês vão pegar, né? São propriedades. Mas o que vocês precisam entender é que componentes sempre vão estar começando com menor que, fechando com maior que, tá? E a IDE, se você estiver usando a IDE, no caso como Visual Studio, ela sempre vai colocar numa cor separada. Se vocês observarem, a IDE ela ajuda muito com isso. Tudo que é constante ela bota de uma cor só, o que é nome da constante ela bota da mesma cor, tá vendo? Ó, as funções ela sempre separa. Isso aqui pra gente facilitar o visual mesmo, tá vendo? Então ela mostra onde abre e fecha cada coisa, tá vendo? Ó, o meu retorno começa aqui, ó, a linha rosinha aqui, ó, a linha rosa vai até acaba, ó, ele me mostra, ó, acaba aqui. Porque às vezes tem uma dezena de parênteses fechando e você não sabe onde começa e onde termina, então a IDE ajuda também, tá? Bom, seguindo. Então a gente tem aqui, dentro do nosso componente, né? Vamos lá de novo, pra gente não perder o fio da meada, que eu sei que fica confuso. A gente tá olhando o componente state. Então dentro do meu componente state, eu tenho esses componentes que vêm de fora da nossa biblioteca Material UI, né? Que eu mostrei para vocês no site, que eu importei, que eu comprei, entre aspas, lá, né? Não comprei porque é de graça que se usa isso aqui, mas eu importei lá as bibliotecas para eu não ter que fazer de novo e fui editando. Então, novamente, eu fiz um ID para poder formatar, né? Esse texto aqui, tá vendo que ele tá todo em letra maiúscula, mas se eu
eu posso simplesmente pelo CSS estipular também que todo esse texto vai ser em letra maiúscula. Ele é o strong main, ó. Tá vendo? Esse aqui, o strong aside, é outro. Tem que procurar o strong main, que é o que é esse aqui, ó, que é referente àquele lá. Eu poderia também alterar aquela configuração dele ser maiúsculo ou minúsculo aqui, mas aqui eu estou dizendo o tamanho, que eu quero que ele tenha no máximo 50% da tela, aqui, né, 50% da tela, no máximo 450 pixels, que a posição dele seja relativa às outras coisas que estão em volta, e que o tamanho da fonte seja 22 pixels, que tenha um espaçamento de 10 pixels. Se a gente olhar aqui na prática, são as configurações, tá vendo? Ele deixou tudo no tamanho que eu queria, com o espaçamento que eu queria, tá? Nas cores que eu queria, são isso que eu estou configurando, nesse caso da Strongman. Mais para baixo já é o nosso formulário, né? Novamente, por que eu estou usando form control lá do material I? Porque eu não preciso toda vez, porque isso dá um super trabalho, construir do zero as coisas. Para mim, construir esse comportamento que é eu abrir aqui, clicar e ele me trazer umas coisas, isso dá um super trabalho. Então, a biblioteca me dá isso pré-pronto, ou seja, a única coisa que eu vim configurar aqui para ele é o que ele vai receber dentro lá daquelas opções. Se eu não tivesse um back-end, que é aquela parte de trás lá que eu falei para vocês que a gente está usando o IBGE, eu teria que colocar aqui na mão, então eu teria que fazer uma lista de coisas. Se eu fizesse uma lista de estados aqui, ia aparecer lá. Se os estados que eu digitasse aqui, Goiás, DF, Minas, ia aparecer lá. Se eu digitasse Rio de Janeiro, aparecia lá. Só que fica fixo, né? E não é comum programar de forma fixa, tem que ser de forma dinâmica, por isso que tem essas APIs, essas outras coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, eu passando algumas configurações aqui, eu mostro para ele ter aquele comportamento. Aquele objeto especificamente, ele funciona da seguinte forma, ele tem um título aqui, ó, tá vendo? Que eu botei o estado, se a gente olhar aqui, ó. Vamos lá rapidinho. Ó, estado, tá vendo? Se eu mudar aqui, eu poderia botar outra coisa. Se eu mudar aqui, ó. Estado federativo. Praticamente a minha aplicação já atualizou ali. Pum. Ué. Ah, sim. É porque não é essa aqui. Deixa eu fechar. Estou olhando errada. É esse cara aqui, ó. Estado federativo. Tá vendo? Local host é o que eu estou trabalhando na minha máquina. Então, se eu mudar aqui, ele reflete aqui. Na minha configuração eu falei para ele, né, ó, eu quero que ele tenha, não passei nenhuma configuração a mais para ele, porque do jeito que padrão da tag P já resolve, e na sequência nós temos esse select, mais um componente que eu puxei lá da biblioteca, porque eu não preciso criar isso do zero, e aqui para ele eu preciso passar algumas configurações. Aqui nesse value, nessa linha 80, aqui de fato eu digo lá quais são... Não, desculpa. Aqui nesse value vai ser onde a gente diz para ele de fato o que vai aparecer aqui, ó. Quando eu clico, fica preenchido Ceará CE. Então, o que está sendo colocado dentro desse Ceará CE, deixa eu ver isso aqui, é esse state aqui. E o que é esse state aqui? É o conteúdo que vai vir do meu back-end, tá? E isso aqui é um mapeamento que ele faz lá. Isso aqui é um pouco mais profundo. Se eu trocar isso aqui para uma lista fixa, é o que de fato vai aparecer lá na hora que eu clique ele abre. Na hora que eu clique ele abre aquela lista de estados, são essas 4 linhas aqui, ó, que estão trazendo isso do meu back-end. Como a gente não vai entrar, eu não vou esmiuçar muito isso aqui, mas só para vocês entenderem. Se eu trocasse isso aqui por uma lista de nomes fixos aqui, botava uma lista aqui, sei lá, de cidades, por exemplo, São Sebastião, Samambaia e tal, na hora que eu clicasse lá no meu botão, ele me traria uma lista que eu colocasse fixa. Então essa lista, de onde está vindo, Samuel? Está vindo de um back-end, que eu, como eu falei para vocês, lá do IBGE, que eu conectei no meu código. Não vou mostrar para vocês aqui porque é complexo. Na prática, tá aqui, ó, eu tô falando para ele aqui, ó, pega lá do meu código toda a lista de estados e verifica uma por uma quanto é que tem aqui e põe na tela, tá? Resumindo, é isso. No final das contas, quando eu selecionar, aparece para mim nesse valor aqui. Então, você vê que são 2, 3 linhas de código
que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, como eu expliquei para vocês, tem tudo muito fácil para a gente ver. Por que aqui se chama, eu boto, mas só para vocês entenderem um pouco, aqui tá state, mas poderia ser estado, né? Lembra que eu falei para vocês um pouco atrás que eu criei em inglês por conta que era convenção, mas nós estamos falando de estados da federação, então eu podia ter chamado essa variável de estado. E aqui eu estou fazendo um mapeamento nela, esse ponto map. Ah, Samuel, eu preciso fazer um mapeamento, pegar, ver uma lista de coisas e ver o que tem dentro dela. Aí eu procuro lá na internet como fazer map ou mapeamento com JavaScript. Provavelmente lá no Google vai te direcionar para aquele site que eu mostrei para vocês, né? Que tem uma série de... Aqui, ó. E aqui, ó, JavaScript. Se você procurar aqui, ó, mapa, quer ver? Maps, tá vendo? Maps, ele vai te mostrar como é que faz. Olha lá, eu tenho uma lista de frutas e ele faz um mapa aqui, ó. Pronto, ele me mostra fruits.set.map. Tem exemplos aqui. Esses sites são muito bons para a gente aprender também, porque aqui você consegue trocar, botar para rodar e ver como funciona. Beleza? Vamos seguir em frente para a gente chegar no final ainda hoje. Seguindo aqui, para mostrar para vocês, a gente vai, depois que a gente mexe com esse componente, eu falo aqui nessa linha 89, eu faço algumas condições, eu falo para ele ver se ele de fato selecionou algum estado, e se ele tiver selecionado algum estado, ele vai me dar a opção de também selecionar um município. Então eu praticamente repito o que eu fiz lá em cima, só que só antes perguntando, né, o que a gente chama de condicional dentro do código, né, eu faço um if, né, aqui em JavaScript se escreve dessa maneira, né, mas em alguns códigos você vai ver mesmo lá bem descrito, if state, né, ou seja, se tiver estado, faça, se não, não faça. Aqui é o que ele está fazendo nessa linha aqui, eu estou vendo se ele tem estado, se ele tiver o estado, um estado selecionado, ele abre novamente um novo select. Então vamos ver isso aqui na prática. Se eu tenho um estado, se vocês virem aqui, ó, vamos zerar aqui, ó, não tenho nenhum estado selecionado, só aparece a primeira linha. Eu selecionei um estado, ele me aparece a opção de município, com a mesma opção, entendeu? Ah, Samuel, de onde ele vê esses, como que ele sabe que esses são os municípios? Aí é tudo o back-end que está fazendo, o back-end sabe que quando eu seleciono o Ceará, ele vai me trazer só os dados do Ceará. Então aqui vão ter todos os municípios do Ceará. Cliquei, ele me traz mais informações. Lá no código tá assim. Mesma coisa. Fiz lá, ó, o componente select igual o outro anterior, tá vendo? Ó? Select que eu puxei lá atrás, que eu comprei, que eu peguei na lojinha, já pronto para mim. Configurei ele para ele pegar os dados do back-end para entender que existe uma lista. Então esses carinhas roxinhos aqui, ele entendendo qual é a lista que tem. Ele pega essa galera e mapeia. Ele viu lá que eu selecionei o estado X, que tem a identificação X, né? O município com a identificação X. Aí ele me traz, a partir daí sim, ele me exibe na tela os dados do município. E aí, mais uma vez, com componentes que já vem pronto, que eu não precisei criar aquele text field. Eu fui lá, ó, tá vendo? Ó, eu falei, só aqui eu tô falando o código para quê, ó? Pegue o conteúdo do back-end lá, ou seja, os dados do município, e coloca dentro desse text field, desse campo de texto. E como que eu vou utilizar esse campo de texto? Eu não vou preocupar com isso, ele já está pronto. Eu já estou usando aquele lá, do material UI, né? Aqui, ó, material UI. A gente procurar aqui, a gente vai achar o componente, ó, tá vendo? Lista de componentes. Aquele lá, como que era aquele componente? Era um campo de texto, ó, campo de texto. Olha os exemplos, ó, igual o meu lá, tá vendo? Ó? Esse, gostei desse. Aí você pode olhar, eu gostei desse aqui, ó, o desabilitado é assim, para password. Você procura o que você quer, e aí depois você olha aqui como que é o código para implementar isso. E aí você só copia daqui, põe lá e adapta ao seu texto. Então, ou seja, eu não precisei criar, olha aqui, mais de 50 linhas de códigos para depois colocar no meu código. Então já pega uma coisa pronta, existem vários repositórios desse. Esse aqui, Material UI, ele é muito conhecido, mas a gente tem, por exemplo, o Material Design, que é do próprio Google. Bom, enfim, então uma infinidade, a gente em outro momento a gente pode falar um pouco dessas bibliotecas que ajudam o nosso desenvolvimento. Então, você tá vendo, ó, eu peguei ela lá, eu quero usar esse modelo, né, achei bonitinho, acho que combina com
com o meu design, trouxe para cá daquele jeito, importei, né, ó, tá vendo? Importei o form control, menu item, lá do material, e tô chamando ele aqui. Então aqui lá é um campo de texto, como vocês viram aqui, ó, text field, é um campo de texto, cuidado, é um campo de texto, eu trago ele para cá, passo dentro dessa configuração value, que lá naquele site ele me explica que é aqui que eu tenho que configurar, ele vai o que ele vai fazer é renderizar esses dados na tela, e a partir daí a gente tem isso exibido lá. Beleza? Então, basicamente, para a gente recapitular, mais uma vez aqui, voltando aqui um pouquinho, por onde nós passamos, esse é o conceito aí do React, para a gente criar um site aí do zero, né? A gente baixou o Node, baixou o VS Code, rodamos um comando, que é o npx create React App e o nome do seu projeto. Ele sozinho subiu, né? Ele sozinho ali configura uma série de coisas. Ao fim dessas configurações, a gente dá um novo comando, né? Usando lá, como se vocês voltarem o vídeo aí, vocês vão ver. Vocês entram no terminal, né? A gente abriu aqui, ó, terminal, abre aqui embaixo, dá o comando npm start, ele abre o nosso projeto, que é aquele primeiro que vocês viram, que a telinha fica rodando, né? A logo do React. A gente veio aqui no arquivo app.js, que é onde tem tudo isso, e reconfigura ele, né? A gente reestrutura ele a partir do que a gente quer. No nosso caso, na nossa aplicação, a gente criou um só componente para botar dentro, né, desse arquivo React App, que foi o componente home, que está aqui. Então, mostrei para vocês por alto, né, porque a gente não entrou muito a fundo como que a gente cria esse componente, importando as bibliotecas que precisam, importando os arquivos que precisam, importando os novos componentes que precisam, né, os componentes adicionais que precisam, e montando na tela. Para montar na tela, essa é a parte talvez que a gente conseguiu se aprofundar mais, que é que a gente faz, né? Monta, né, aqui usando tags HTML, né, por convenção, para que tenha mais qualidade do nosso código, e sempre identificando ela com IDs ou com class, né? Isso a gente não aprofundou muito nas classes, né, mas se a gente olhar aqui o componente state, a gente vai ver muita classe aqui, né, como configuração. Posso mostrar para vocês aqui, tá? Vamos ver se a gente acha uma class para vocês verem. Um class ID, que aqui ó, class name, tá vendo? Ao invés de usar ID, como eu estava usando aqui, por exemplo, a gente está usando class name. O que isso significa, Samuel? Quando você configura um ID, é um único componente. Você só sempre que você estilizar, vai refletir em uma única coisa. Posso dar um exemplo aqui prático para você, para não ficar muito só na teoria, no conceito. Deixa eu abrir aqui. Quando eu digo que esse título é um ID, eu estou só configurando esse título. Se eu te criasse uma class name e botasse esse título e esse título dentro da class name, se eu mudasse a cor, os dois mudam. Se eu mudar o tamanho, os dois mudam. Porque é uma classe, né? Tudo que está identificado com isso reflete. Se é um ID, só um, e aí é isso, você não consegue usar o mesmo ID para duas coisas. É um identificador único mesmo, tá? Isso é importante a gente saber. Então, a partir desse ID, você consegue configurar que a gente conseguiu configurar o que a gente precisava, né? Nos nossos componentes lá, na nossa home. Posicionamos primeiro, né, toda a lateral esquerda, então fizemos ela ter aquele fundo branco, colocamos a logo, colocamos os títulos, tudo dentro aqui dessas configurações, ou seja, todo esse lado esquerdo está dentro de 7 linhas aqui, entre a 21 e a 28. Do lado direito ali, onde tem o nosso componente, que é um pouco mais complexo, nesse caso aqui, a gente fez a configuração, né, da div, né, desse campo lateral aqui, direito, usando esse main component, e adicionamos um novo componente, né, que é o que faz acontecer tudo aquilo lá, né, todo esse comportamento da aplicação. Vou mostrar aqui para ficar mais, garantir, né, que a gente está entendendo mesmo. Então, esse componente state é tudo o que acontece aqui dentro, ó. Tudo isso aqui é um componente state. Esse título, esse campo com esse título, esse segundo campo com esse título e esses campos de textos aqui é o componente estado. Toda essa tela que está cobrindo, envolto, né, é o componente home, tá? Então a gente tem dois componentes diferentes. E dentro do componente state, foi o que a gente viu, nós temos
quer ver? 1, 2, 3, 4, 5 componentes a mais, que esses não foram criados por nós. Esses foram importados por bibliotecas que estão online, para que a gente não precise inventar a roda, tá? Então, com esse conceito, com essas poucas, são esses 5 componentes, mas esses outros 7 componentes, a gente monta a nossa tela inteira. E aí dentro aqui, o que foi preciso fazer foi configurar, né, estilizar de acordo com o que a gente queria os nossos componentes. Beleza? Então, por fim, a gente chega nesse resultado, que é uma tela simples, que ela tem 2 containers, dentro dela aqui acontece algumas coisas, mas a gente não precisa pegar muito ao que está acontecendo aqui, apesar de também ser divertido ficar brincando com essa aplicação e vendo aqui dados dos municípios, que também, né, numa próxima oportunidade, a gente pode aprofundar nessas questões das APIs. As APIs são coisas imprescindíveis para se programar, né? Como também essas bibliotecas que eu mostrei para vocês, né? Se cada dia que passa a programação ela tem sido um pouco mais assim democrática, né? Vamos dizer, usar esse termo assim, algo um pouco mais abrangente, que mais pessoas conseguem acessar, é justamente por conta dessas simplificações, né? A gente olha primeiro, tudo parece muito confuso. Eu sei que são muitos códigos, né? Que a gente olha aqui, parece que é muito mais complexo do que é de fato. E a gente só precisa quebrar um pouco isso e ir atrás de conhecimento. É importante a gente saber que tem muita coisa online hoje gratuita, do básico. Então, um caminho importante, né, para a gente evoluir, para a gente chegar, se você pensando assim, eu quero mesmo, né, eu quero entrar para esse mundo da tecnologia, quero aprender, quero me formar, eu acho que o primeiro passo é ir atrás de conteúdo gratuito básico, a gente aprender um pouquinho sobre lógica de programação. No YouTube tem diversos canais gratuitos, ou na internet mesmo, né? Eu posso deixar aqui, me comprometo a deixar aqui no nosso fórum que a gente vai abrir, ou até aqui na descrição, links de plataformas de formação gratuita, que você pode entrar lá e aprender do zero, mesmo você nunca viu falar de código. Eu sei que o conteúdo que a gente passou aqui, ele é um pouco mais útil para quem já ouviu falar de código, mas a ideia também era quebrar um pouco para vocês verem que, por isso que eu não entrei tanto em ensinar como fazer, né, o código em si, mas mostrar como fazer para que a gente entendesse que não é tão complexo quanto parece. Ali, né, existem uns caminhos, então vou deixar aqui também para vocês, para quem tiver interesse em buscar, em como entrar nesse mundo aí, até para também poder explorar essas outras áreas que a gente mostrou, né, a gente mostrou também as áreas de dados, né, que é uma área que está muito crescimento, e todas as outras áreas, então, tem muita formação online gratuita. Espero que esse seja só um primeiro assim, pontapé mesmo de atividades que a gente vai fazer juntos aqui, junto com a agência Sebastiana. Acho que cabe uma formação um pouco maior, com mais calma para o futuro aí. Então a gente também vai depender do engajamento de vocês, quem estiver participando, vamos ver a quantidade de pessoas que vai consumir esse conteúdo, que vai comentar, que vai interagir com a gente, para ver se de fato tem essa demanda para a gente tocar aqui juntos, tá? E qualquer uma dúvida, pode deixar nos comentários aí no vídeo ou em algum fórum que a gente venha colocar aqui que possa, para a gente comunicar também. Eu vou deixar meus contatos para vocês verem onde me encontrar, para a gente bater uma bola. Acredito muito que a gente precisa de mais espaços como esse, para a gente trocar ideia, conversar, falar, tirar dúvidas. A gente vai aprender assim, trocando mesmo, falando um com o outro. Eu estou super disponível e super aberto. Aqui em São Sebastião já existem alguns desenvolvedores, que é meio com a rede que a gente tem aqui, que também está muito disposto a trocar essa ideia, porque acredito na transformação da quebrada, assim, a partir da emancipação financeira, e é um mercado que hoje tem mais de 60 mil vagas abertas, e a gente precisa evoluir, precisa crescer, precisa ser independente. Talvez esse seja um caminho, e eu sou suspeito para falar, mas eu puxo muita sardinha para a tecnologia, para a programação, porque é uma profissão que me abre portas e faz com que eu não tenha que sair do meu território. Eu trabalho aqui de onde eu vivo na minha cidade, convivo com as pessoas o dia todo, e posso também, né, prestar meu serviço daqui. Então espero que tenham gostado todos. Eu quero só dar acho que talvez mais uma revisada em tudo aqui do que a gente passou, né, esse overview, como eu falei. Instalar o Node, instalar o VS Code, rodar na sua máquina isso, dar uma conferida, rodar os comandos básicos que a gente tem aqui no início do React. Ele vai subir um site já básico. A partir dali você já consegue transformar, mexer, fuçar e trocar cores, trocar disposição e fazer coisas básicas. Às vezes você só precisa, sei lá, de um site para fazer o seu portfólio, mostrar suas coisas, uma landing page estática,
ou mesmo que só tem um rolamento, é bem simples de fazer. E então acho que o caminho para se programar com React é um caminho que pode ser interessante para qualquer um de nós que queiram seguir esse caminho, beleza? Agradecer mais uma vez a todo mundo aqui. Eu não vou saber o nome de todo mundo, vou pedir desculpa, mas agradecer a Manu, Marina, e a Loba, e a Yanka, e todo mundo que está aqui, e todo mundo da Sebastiana que está trabalhando, e todo mundo envolvido nesses projetos. Eu acho que falar de tecnologia na quebrada é, para mim, uma das coisas que mais brilham os olhos, e espero que a gente se encontre mais vezes por aí, beleza? Quem quiser me encontrar, é fácil me encontrar no Twitter, tá? No Twitter vocês podem colocar lá, @techrastabr, vocês me acham, tá? Fácil de achar. Esse aí é meu perfil, vou deixar aqui, porque aí fica gravado, fica fácil de vocês acharem e procurar. Se quiserem me procurar no LinkedIn, é uma rede que, para quem está procurando emprego na área de tecnologia, não deixe de entrar. Esse aqui é meu LinkedIn, ó, Samuel-Machado-34, tem esse número aí, ó, 3472044158, esse é o meu LinkedIn. Entra lá, eu também posso depois trocar ideia de como vocês conseguirem oportunidades através do LinkedIn. Sei usar bem essa ferramenta, uso bem. Entrei na área de tecnologia usando o LinkedIn, comecei a estagiar, recebo diariamente 3, 4 propostas de emprego através do LinkedIn. Eu acho que vale muito a pena a gente também ver, procurar. Tem também meu Instagram, Samuel Estrela DF, tem as redes da Sebastianas, que também por lá vocês nos encontram, e estamos juntos, tá bom? Muito obrigado e vamos ficando por aqui. Até logo.